Bem, amigos do Dr. Bola, tudo bem? Estamos começando aqui o primeiro episódio do nosso podcast, nossa mesa redonda. Um bate-papo entre amigos, para de rir, que senão não dá certo. Começou bem aí já. A ideia é essa. Toma isso, você O vê. que a gente está buscando aqui? Trazer um bate-papo sobre futebol, coisa que a gente vê todo dia, muita gente que não entende nada conversando e dando palpite, então a gente que também não entende muita coisa quer dar palpite e que outras pessoas ouçam nossas opiniões um tanto quanto controversas, talvez. Quem nós somos? Somos médicos formados na Santa Casa de São Paulo, ex-membros do time de futebol da Santa Casa de São Paulo, cada um com a sua especialidade, cada um com o seu time. Sem clubismos, vamos conversar um pouquinho e trazer algumas discussões aí. Nada muito polêmico, nada muito importante, só pra gente dar risada. Então, antes da gente começar, a gente vai se apresentar. O time não vai ser sempre o mesmo toda semana, mas a estrutura vai ser sempre a mesma. Eu não sou um apresentador, eu só estou começando a falar porque me colocaram o microfone aqui na frente. Sou Rodrigo Martinez, meu apelido é usuário, então eles vão me chamar de usuário, ninguém vai me chamar de Rodrigo. Sou médico do esporte, ortopedista e corintiano. E agora o pessoal vai se apresentar, começando aqui do nosso membro mais velho. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcelo, aqui eles vão me chamar de Barriga, que é meu apelido na faculdade. E eu sou um ilustríssimo torcedor da Portuguesa. E quanto ao não ter clubismo, eu sou contra. Eu vou defender que o Rodrigo Fabri é um dos melhores jogadores da história do futebol em todos os episódios. Segue o sentido aí. Bom, meu nome é Sérgio, eu sou palmeirense da turma, sou médico urologista, também formado na Santa Casa de São Paulo. E eu vou trazer aqui as polêmicas do Verdão, né? Falar que o Rony é o melhor jogador da atualidade do Palmeiras, aí, que passou pelo Palmeiras. Bom, meu nome é Thomas, meu apelido é Mussi. E eu sou São Paulino, né, como vocês podem ver. E assim que falaram do clubismo, nosso membro que vai se apresentar em breve já deu aquela risadinha. Esse clubismo. Óbvio que vai ter um pouco de clubismo aqui no bate-papo. Especialidade. Eu sou ortopedista. Eu sou o Lucas. Pode puxar o microfone, não precisa deitar no colo dele. Roberto Carlos. Sou o Lucas, meu apelido é Rapadura. Sou ginecologista, mastologista. Entre outros. E, bom, como o São Paulo é o maior time do Brasil, tem que ter mais membros na bancada e, obviamente, não vai ter clubismo nenhum nisso aqui. Tudo bem? Muito prazer, eu sou o Rafael. O pessoal aqui me chama de Peixe. Como podem ver, que eu tenho um excelente gosto para time de futebol. Com certeza o clubismo vai imperar aqui nessa mesa e vai ser fácil pra mim, porque eu vou falar do maior time da Terra. Você quer falar do maior time que você acha do Brasil? Eu vou falar do maior time da Terra, que obviamente é o Santos Futebol Clube. E só antes da gente começar, na vinheta vocês vão ver um médico correndo atrás de uma ambulância. Eu não vou falar quem é, mas ele está nessa mesa. Bom, o que vocês querem começar? Puxa o assunto aí, então, doutor Marcelo Cascapeira. Eu acho que hoje o assunto importante do dia é a renovação do Neymar com o Santos, né? O Peixe já falou que queria falar sobre esse assunto e eu acho que é um assunto importante para todos, porque vai tocar em algum ponto a seleção brasileira. Então a gente precisa falar sobre isso. Existe seleção sem o Neymar? Não, existe, né? No último jogo pareceu um time mais organizado, mas eu acho que com o Neymar numa condição de jogo um pouco melhor, o molho melhor ali. Eu acho que fica melhor pra gente jogar. Não sei o que vocês acham. Olha, cara, o Neymar com uma condição de jogo... Sem clubismo. Não, a ausência de clubismo nesse momento, porque, assim, não precisa de clubismo pra dizer que o Neymar é o melhor jogador brasileiro em atividade hoje. Indiscutível isso. Em atividade, não. Hoje ele não tá em atividade. Cara, ele ainda está... Ele tá voltando de uma lesão. Então Você ele tá... que nós temos aqui um médico do esporte, um ortopedista pra dizer o quanto um cara que ficou 2 anos parado... É normal que venha tendo algumas lesões musculares, vá voltando devagar, mas a gente tem mais 12 meses para a Copa do Mundo. Eu acho que se ele chegar metade do que ele já foi, ele já vai ter condição de jogo. Mas ele tá muito longe ainda de ser o cara que vai resolver alguma coisa na seleção. Mas por que a seleção ficou tão para baixo depois que ele saiu? Porque falta jogador. Mas Eu não acho que falta- não, a gente não tem o melhor do mundo? Não, acho que não falta jogador. Falta uma referência técnica que assuma a responsabilidade ali. O Vini Júnior é um bom jogador. Ele não é, eu acho que não é craque, não é o potencial de craque que o Neymar tem, que já teve, de pegar uma bola, por exemplo, na Copa do Mundo e driblar o time inteiro e fazer um gol que ia classificando a gente até os 102 minutos. Até o seu querido Né? volante subir pro ataque. Até o Fred subir pro ataque. Então, assim, é um cara que... O Neymar é essa referência técnica, né? Então, é isso que a gente espera dele, que ele volte a
aos campos o mais rápido possível, porque a gente tem essa esperança nele. E o Vini Júnior não é esse cara, entendeu? Mas Vocês assistiram os últimos jogos do Brasil? O Brasil até ficou bem organizado, tá bem melhor organizado. Melhorou, a organização melhorou. Tudo bem, o cara teve uma semana pra treinar o time, difícil avaliar isso. Mas não tem um cara que pensa o jogo ali, que para o jogo, levanta a cabeça, distribui o jogo, distribui a bola. Não tem, cara, vai precisar dele. Eu acho que vai nem precisar isso. do time correndo pra ele. E eu acho que ele consegue melhorar muito a condição física dele e aí evoluir a técnica também. Ele tem 33 anos, cara. Ele vai chegar com 34 pra Copa do Mundo. Ele vai jogar. Mas eu acho que o que faltava mais pro Brasil não era nem só isso, né? É que a gente sempre fala. Era um cara que os outros caras respeitassem, né? E eu acho que nesse último jogo já teve que é o Casemiro. Porque querendo ou não, os caras olham de... o Casemiro tá... Cara, os caras param e olham de frente. Teve um lance lá na lateral que o... Como chama o lateral que tá jogando? O Wanderson. Ele até assusta, porque era um lance do nada. O Casemiro dá uma voadora na bola, sem falta, sem nada. E o menino faz assim, porque é isso que a gente espera. Aquele lance que eu sempre trago, que é a dividida do Casemiro com o Depou. Que o Depou, cara, ele... E o Casemiro só faz assim... Cara, como eu tenho raiva desse Depou, cara. Com vontade de socar a cara dele toda vez que eu vejo o jogo do Argentina. Mas é porque ele é bom, Pô, né? Meu peixe tem o Zé Rafael agora, velho. É o Depou brasileiro. Conta essa história aí, conta essa história. Não, você vai ver, velho. No dentro do peixe, ele vai fazer O Peixe falou pra mim assim, no começo do ano, quando o Zé Rafael foi pro Santos, né? Eu gostava muito do Zé Rafael no Palmeiras. E o Zé Rafael, quando ele foi pro Santos... Assim, no ano passado no Palmeiras ele já conviveu com muitas lesões. Teve lesão na coluna, tudo... Mas a gente tinha, né? O Zé Rafael participou de todos os títulos recentes mais importantes do Palmeiras, né? Ele era uma referência no meio do campo. Aí, beleza, ano passado ele não foi tão bem, teve várias lesões. Aí, quando esse ano o Peixe anunciou, né, que ia comprar o Zé Rafael, o nosso amigo Peixe aqui manda uma mensagem falando assim, ó... Cara... Vocês perderam o melhor meio de campo do Brasil. Não, ele mandou no chat do time. Vai ser o Depou do Neymar. O Neymar no Santos e vai ser, vocês podem ver. O Santos já melhorou de produção. Cara, na boa, vocês não assistem o Santos. Não, eu vi. Melhorou. Começou a jogar, ele fez o Santos levantar. Não, é que o Zé Rafael... O Zé Rafael ou o Neymar? O Zé Rafael, no Bahia, ele era meio atacante, cara. Ele é muito bom. Não, no Bahia, quando o Zé Rafael era no Bahia, ele era meio atacante. No Palmeiras ele começou com o Luxemburgo de ponta esquerda ele jogou. E aí quem trouxe ele pra volante foi o Abel Ferreira, ele trouxe pra segundo volante primeiro. Jogava ele e o Danilo. Danilo era o primeiro volante, Danilo foi vendido, né? Sucessor natural do Casemiro. Obviamente. Sucessor natural do Casemiro. Se o Zé Rafael é o Depou do Neymar, Isso aí. o Danilo é o sucessor natural do Casemiro. Dentro do Santos ele é mesmo. Agora, aqui, ó. O Danilo era o sucessor natural do Casemiro. Falando do Neymar, eu acho o seguinte, a geração atual de torcedores é muito ansiosa. Os caras, eles esquecem rápido o que o Neymar jogou e eles acham que a Copa é amanhã. Quem viveu a Copa de 2002, que viu o Ronaldo ser convocado sem jogar... Mas quem viveu esquece disso, porque você vê cara velho eu não esqueço, cara. Mas eu acho que ainda cabe o Neymar ali, cara, não, então, tranquilo. Mas você vê na imprensa os caras criticando aí jogador. Eu sempre falo, o Fernando Henrique Cardoso fez um pedido público pro Filipão não convocar o Ronaldo e convocar o Romário. Imagina hoje nessa ebulição maluca de política que a gente tá, independente se fosse Lula, Bolsonaro, se o presidente parasse pra... Não convoca o Neymar, convoca o sei lá quem. Cara, os caras esquecem. O Rivaldo era criticadíssimo, mesmo tendo ganhado o melhor do mundo. O Ronaldo é ex-jogador em atividade. Todo mundo reclamava de defesa, goleiro, e chegou lá e... Vocês percebem que a seleção brasileira faz mais isso do que as outras seleções? Por exemplo, a Colômbia. Eles continuaram levando o James Rodrigues, mesmo ele jogando mal, né, cara? Mas ele jogava mal no time, cara, né? Mas é que o negócio é o seguinte... Mas no Brasil, o cara joga mal um pouquinho, o pessoal nunca mais convoca pra seleção. Mas eu nem jogar mal. A gente é acostumado, a gente tem... Cara, e essa geração... Vai ter 5 times, agora, que a gente não tem mais, né? A gente tá acostumado com os anos 90. A gente tá acostumado vindo dos anos 90 e começo dos 2000. Cara, olha o tanto de cara que não tinha nem chance de ser convocado na década de 90. Não, você vê o Marcelinho, o Alex, Djalminha... Cara, o Evair era... Rodrigo Fabri. O Evair era o camisa... O França era o camisa 9 da seleção hoje. O Evair, o Elber, a Amoroso. discussão do Neymar é que ela é politizada. Essa é a questão. Então as pessoas param de olhar... Tá querendo... Peraí, vamos contratar o advogado aí. Eu acho que... Cara, mas é real. As pessoas param de olhar que ele é um jogador que já foi genial
E simplesmente porque eu odeio o Neymar, elas falam, ele não vai dar em nada, ele já é jogador de Não, atividade. e não é nem só questão política. Os caras pegam tudo que o Neymar faz fora de campo e não importa o que ele faz fora. Porque é aquilo, você não pega nenhum cara que trabalhou com o Neymar que reclama dele profissionalmente. Ah, mas ele vai na balada. Ah, mas ele engravidou. Cara, o Romário dava tiro pra cima. Sei lá quem, o Edmundo. O Romário pegava escada pra passar da concentração. Que ele tá dando cerveja pra um macaco. Mas Não, o Neymar e- tá se cuidando, ele tá fazendo a fisio certo, ele tá fazendo ele tudo tá que se precisa. cuidando. Cara, mas você já viu alguém do Santos reclamar dele? Ele tá fazendo uma Microfone. Ele tá fazendo toda a preparação, velho. Tá tendo acompanhamento. Ele tava lá. Ah, tudo bem, o cara tava em Mangaratiba com uma equipe. Ele tem dinheiro pra levar uma equipe inteira pra lá e fazer a recuperação lá. Agora ele tá fazendo em Santos. Só, cara, é isso que você falou. É politizado o negócio com ele. O Neymar, cara, lá atrás, o cara teve uma eleição que era contra a Dilma. Ele pegou e falou: eu vou declarar meu voto no Aécio Neves. Dali pra frente, cara, foi só pau em cima Virou dele. inimigo de metade do país. né? Isso, e aí, cara, o que acontece? Não tem credibilidade isso, cara. Ah, o Neymar vai lá, é o que você tava falando. O Neymar vai lá, ele pega um monte de mulher, ele traiu a mulher dele. Cara, quem não conhece, não tem amigo, não tem parente. Alguém que ia não se fez complicar em merda. casa agora. Quem não traiu a mulher? Quem não tem, você não tem um amigo, não tem um parente, não tem um amigo, não tem um parente, não tem não sei o quê. Aí essa... É um amigo. E o que importa? E o que importa o que o Neymar faz fora de campo, velho? Dona Foda-se. Peixe, é tudo ficção, viu, Dona Peixe? Fica tranquilo. Nas convocações antigas da seleção, tinha vários jogadores que eram polêmicos e ninguém ligava. O Renato Gaúcho falando ao vivo na Globo que ele tinha 5 namoradas. Vocês já viram esse vídeo? Você ligava o Super Pop, era só um monte de modelo desconhecida reclamando que o Edmundo não pagava pensão, que o Adriano não pagava pensão, que não sei Cara, quem não pagava. aí agora o Neymar, ele veio, como jogou 5, 6 jogos no Santos, que ele não tinha que ter feito isso, porque o Santos fez o cara jogar a mais do que precisava pra ele pro Santos classificar no Paulista. Aí ele teve uma lesão. Aí, cara, veio o Carnaval. O Santos deu folga pra todos os jogadores. Ele foi com a esposa dele pro Carnaval, ele foi cara. com o elenco inteiro do Ele Santos. foi- Tem foto do elenco inteiro. E outra coisa, E foi com a mulher dele. na mesma festa do Carnaval que tá... Ai, Tá o Soteldo, tá um monte de Não, gente, tava né? o Paulinho do Palmeiras. Porque, mas o Soteldo não tava machucado. O Neymar tinha que se recuperar. O Paulinho, que nem tinha começado a jogar, tava no Carnaval. Alguém falou do Paulinho? cara, Não falou? uma injeção de Mas saco eu acho pro que, cara muita fora do coisa comum, que vem cara. do Neymar vem relacionado com a atual mídia que a gente tem, cara. Toda nessa... Em 2002, em 2010, não tinha essa exposição que a gente tem atualmente, entendeu? Rede social. Hoje se o Neymar ele sai com uma mulher hoje, que não é a mulher dele, em 2 minutos tá na rede social. entendeu? Tentaram criar um negócio daquela tia lá que Exato, falou tem que a Nájila, deu pra... né? que Não, nem, da Nájila até aconteceu, mas da menina lá que inventaram, que parece que inventaram, que depois até falaram que era o Neymar Sósia que tava com ela. Óbvio que não era, né, mano? Mas seria muito legal Era se assim. fosse. Mas é isso. A quantidade de informação que vem do Neymar, aí todo mundo acha que ele não se prepara, que ele não Mas ele é não isso, se é porque recupera. falar do Neymar gera muito mais ibope, porque daí você pega na mesma seleção. O Neymar tá lá, ele tem 4 filhos, ele paga pensão pra todos, daí você pega o Éder Militão, que treta lá com a mina dele um negócio de pensão. Você tem o Rodrigo, que engravidou uma menina, e daí ele falou que não era dele porque ele transou com ela poucas vezes, então não podia ser. Estatisticamente era a chance. Cara, mas ó, o negócio com ele é politizado ao Mas, ô, máximo, Peixe, cara. como que pegou pra torcida santista aí a história da Kings League? Mano, o cara tá... Ó lá, ele tá na folga dele, ele vai lá, ele tem um empreendimento lá, tem um negócio dele que ele faz lá. Ele não chega na Kings League, cara, é ele uma não entra obrigação no campo profissional na Kings dele. League. Ele é o empresário do time. Do mesmo jeito que, sei lá, tem o Adriano, quando ele jogava, ele tem uma rede de hotel na Itália. Mano, o cara tá na folga dele. Ele não é que ele tá deixando de treinar pra ir na Kings League. Ele não entra em campo. ele não tem- toma, mas ele não tem e toma ido uma lá. bordoada no tornozelo e não joga no jogo do Santos. Cara, ele não faz o ter que ele ido quiser. Ele não tem ido no campo lá antes de entrar com o time. Babaquice com isso. Mas pra mim, o Caleri pra mim- foi no campo do São Paulo antes do jogo? O Caleri tá machucado. Ele vai muitos jogos. Ele, o Lucas... O Neymar vai também. O Memphis tava machucado na mesma época que o Neymar tava machucado e o Memphis não foi lá. Não, o Memphis foi na balada com o Neymar. Entendeu? Então, assim... E não teve daí a sabe o que mesma acontece? repercussão. Daí teve o jogo da seleção Será que agora. lá na Holanda saiu isso aí? Pô, Não, o Memphis, não. camisa 10 da Holanda, você acha que... E esquece o Memphis. Semana passada teve o jogo da seleção. O Neymar foi antes, conversou com todos os jogadores, tirou foto e tal, concentrou com os caras, não saiu em nenhum lugar.
Agora, se ele não tivesse ido... Foi que nem aquela vez na Copa América, sei lá, que ele tava machucado, que o Neymar foi no estádio, ele tava no camarote, sei lá onde, assistindo o jogo, e reclamaram que ele tava com roupa de estrela de cinema, não tava com uniforme. Vai pra puta que Esse pariu, foi um cara. dos dias mais patéticos das críticas do Neymar. O cara tava lá na torcida, ele tava com uma roupa, sei lá qual que Ele era tinha a roupa. descido e falado com os jogadores, Tinha descido e incentivou falado, os aí falaram, caras. não, porque ele tá lá achando que é uma estrela de cinema, meu. É. Mas assim, queria que ele tivesse Neymar- foi o que o usuário falou. Queria que ele tivesse de chuteira lá, falando, não, tô pronto. Não tô relacionado. me coloca, professor. Puta papo Mas sabe que se ele... Aquecendo na arquibancada. Se ele tivesse assim, iam falar pra ele descer e jogar, porque naquela época... Não, e tava- se ele passasse na Renner e comprasse umas camisetas pessoal normais, queria fosse que- uma roupa simples, ia falar, ó lá, o Neymar, ele tá fingindo ser uma O pessoal coisa que ele queria não é. Que ele tivesse aquecendo a arquibancada lá na hora Não, de passar essa câmera. e em algum desses jogos, pra inclusive, ele, teve alguma treta do Danilo, que era o capitão da seleção, com algum torcedor, e o Neymar que foi lá tirar o Danilo que tava brigando com o cara. E também ninguém fala, mas o Neymar, ele... Não, mas a gente tem assim, falando um pouco de crítica também, né? A gente tem que ver que o Neymar tem um temperamento difícil, ele é um cara que, embora ele seja uma referência técnica pro time, ele sempre foi um cara que arranjou confusão. E o Romário? Não, tudo bem. Então é isso, mas cara. assim, eu acho que isso fala um pouco contra. Ele tem uma capacidade técnica incrível, absurda. Ninguém tá questionando isso Que aqui. ele foi sempre um cara que arrumou confusão. Que sempre arrumou confusão. Mas Ele é, ficou não batendo é no que cara o dia sempre, inteiro, não é que xingando sempre, o não é cara o que dia sempre inteiro. arrumou confusão, Peixe. Eu Cara, acho que não é a assim, Madre Teresa de Calcutá, né, não, velho? a questão Mas- assim, tipo, por exemplo, na Copa, acho que foi de 2018, que ele ficou conhecido lá como Kai, que porque a ele mídia, ganhou um jogo, a mídia ele ganhou um mundial. jogo. Não, Ele a ganhou um mídia jogo. mundial caiu em cima Ele dele. tinha que ter continuado Então, mas- caindo, não tinham quebrado Então, ele. mas eu acho que assim, cara, ele é uma estrela mundial, ele é uma estrela que, tipo, ele é um cara que teve uma experiência enorme em futebol europeu. Futebol europeu não é assim, os caras não param por qualquer falta. A futebol brasileiro, beleza, a gente tem aqui a referência que, pô, qualquer faltinha aqui é falta e os caras saem rolando, mas no futebol europeu não. Então, assim, ele, por ter vivido anos e anos no Barcelona, ele tinha que ter um pouco de amadurecimento tático pra isso, entendeu? Eu acho que isso é um pouco... Eu acho que é uma falha que ele poderia ter, né, amadurecido durante esses anos todos. Pô, cara, a gente tá falando de um atleta de 33 anos, pô. Né? É, ele tá na Europa Ele viveu desde quantos anos no 2012, Barcelona, no 13. PSG? E, pô, a arbitragem lá é uma arbitragem diferente. Ele poderia ter assimilado isso pra ele e falou, pô, não é qualquer falta que eu vou... Mas ele melhorou isso, Não, cara. sim, tudo bem, mas eu acho que isso gerou uma imagem pra ele negativa, que isso gera até os dias de hoje. Hoje, entendeu? cara, voltamos a dizer, não é só isso. A questão é, tem já uma mídia que quer pegar cada picuinha dele pra detonar, mas isso, entendeu? esse episódio foi uma referência da mídia mundial, não foi numa mídia brasileira. Assim, porque a mídia brasileira é assim, qualquer coisa que acontece com o Neymar, os caras vão encher o saco Mas do cara. E paralelamente nem é quando isso. não acontece com o Neymar, que nem teve Mas- no não sei o quê, daí vão ler a notícia, não tem nada a ver com o Neymar, não, mas vamos falar que qual que é a relação não, com o Você lembra de Neymar? uma das primeiras lesões que ele teve no PSG? Que ele toma umas 3, 4 burdoadas no tornozelo, ele não jogo para, foi- não esse para, jogo não foi para. bizarro. Não, Eles não dá falta, não, ele não parou, velho. Não, Não foi e aquele ele ainda jogo. não sai, porque quebraram o pé dele, ele ainda vai, Continuou, né? ele dá uma carretilha no cara, quase faz o gol, daí ele pede pra sair, daí que ele foi operado. E se o juiz tivesse parado ele na segunda falta, daí entra aquilo que fala, mas o estilo dele... Pô, mas é o estilo dele, ele vai deixar de driblar, porque daí o juiz vai apitar tudo. Pô, estão batendo eu acho, Como que o Carleto vai usar ele agora? Que posição que ele vai jogar na seleção? Vai jogar centralizado de Mas ele vai jogar centralizado com os 3 atacantes e ele sendo Não, meia e vai tirar um cara de trás. ó, Ele, cara, tem, ele você tem que ser mais pra trás. Você pega no jogo do Santos, vê a quantidade de... O Peixe vai falar com mais propriedade. A quantidade de vezes que ele deixa os caras na frente do gol. Só que é isso, né? A gente espera que talvez o Vini Júnior tenha uma pontaria melhor que o Não, vai Guilherme, melhorar que pro Vini que vão marcar menos, né? A hora Cara, que mas a tem bola tá no pé do Não. Neymar, vai todo mundo pra cima dele, Não, vai sobrar e é espaço. isso que falta. Eu sempre falo o negócio do 7-1. Por que a gente tomou 7 gols? Não ia ganhar da Alemanha, mas com o Neymar em campo... Não sei se ele ganhou da Alemanha, cara. A Argélia quase ganhou da Alemanha um jogo antes. Ah, cara, aquele time era muito Cara, ruim, a Argélia quase ganhou da Alemanha um jogo antes. Mas aquela Copa todo mundo era ruim, velho. Aquilo ali é um negócio assim, não dá pra levar como Cara, mas é uma padrão. coisa que eu defendo sempre. Mas faltou ali um cara que segurava a bola Não, claro que faltou, claro que faltou. Porque tava todo mundo perdido e daí entra as grandes esperanças de mudar o jogo. O Jô e Bernard. Mas na pergunta do Barriga sobre como ele vai jogar, cara, assim, a gente não tem um puta centroavante craque, não temos Não hoje, existe mais um camisa Era nisso que eu 9. queria chegar. Eu acho que assim, tem que montar botando ele como se fosse um falso Falso 9 9. e solto, assim, pra ele andar no campo da forma que ele é inteligente o suficiente pra se posicionar E e aí ele armar o pode time. encostar nas duas pontas Exato. e jogar em dupla com o Rafinha e com o Exato. Vini. Soltaço. Porque o Ancelotti já deve ter percebido que se ele arreganhar muito o meio, vai dar ruim.
Ele vai precisar do Casemiro, vai precisar talvez do Bruno Guimarães e precisa ter mais alguém para ajudar. Guimarães que o Sérgio ama aí. Não, mas eu acho Mas é a melhor opção, cara. Eu não amo ele, mas é a melhor opção. Mas ele já jogou muito melhor que o Casemiro do lado. Muito melhor, cara. Já melhorou muito. A grande cagada aí de Diniz e Dorival e sei lá mais o quem... Wellington junto com ele. Não, era ter deixado o Casemiro. O Casemiro é aqueles caras que enquanto ele tivesse saúde, põe na seleção, cara. Porque é um cara que manja muito e a não galera desistir respeita, cedo dos jogadores, que eu cara. acho. É que ele vinha mal no Manchester, ele vinha mal no Manchester e ia tirar o cara. Mas a gente tinha não que ter tá mal tirado. no Manchester. Mas aí a gente vem no exemplo do Rames. O Rames não jogava no São Paulo e foi o melhor cara da Copa América, cara. Mas assim, o que eu acho aí do Ancelotti aí é que assim, no Real Madrid ele tinha uma tática, ele sempre jogou meio que no 4-4-2. Nos 2 primeiros jogos aí do Brasil, ele manteve o que a gente vinha jogando. Que é com 3 atacantes. Mas é porque foi o que o Peixe falou. Ele jogou teve o primeiro 4 jogo. dias pra preparar alguma coisa. Cara. Mas assim, ele manteve, tudo Ele bem. nem convocou, cara. Não, sim. Mas o primeiro jogo foi o Rodrigo Richarlison, Caetano. né, de centroavante. E o segundo jogo foi o Matheus Cunha, que ficou naquela lá, joga meio que de meia, que ele tava jogando de meia. O Matheus Cunha tava na cabeça dele que ele tinha que cruzar e tocar a bola pro Vini Júnior, né? Até aquela hora que ele entra pra fazer de cabeçada. cabeça. Cara, aí assim, o cara tá com o gol aberto, mas assim, acho que falaram tanto pra ele que ele tinha que tocar pro meio, que ele, peraí, tocar pro meio. E o que eu acho, assim, vendo, já voltando ao que o Barriga falou, como é que o Carleto vai colocar o Neymar dentro desse time? Eu acho que primeiro que ele precisa definir aí é o meio do campo do Brasil, né? Eu acho que a zaga ele já tem uma ideia, né? Esse Alexandre aí entrou bem, né, nos jogos. O Marquinhos também é outro cara que é, né, referência ali pra ele. Esse zagueiro novo, né? Esse cara foi bem, né? Foi bem. O problema são os laterais. Vamos ver se ele se encontrou aí com o Alexandre e com esse E a gente tem Wanderson. algum goleiro que pega pênalti? Não, a gente vai continuar com esse que não pega. Mas o Alisson tá louco. Mas aí eu acho que É só você ver na Champions como o goleiro que pega pênalti da Argentina foi muito bem. Mas O cara tomou 58 gols, daí não teve pênalti, não serviu pra Mas- O nada. Alisson pegou tudo no jogo e foi pros pênaltis. Mas eu Copa, acho. Copa tem pênalti, velho. Porra, velho. Mas aí eu acho Cara, que. mas o Alisson... O Brasão é melhor que ele. A gente tá reclamando que volta lá pro jogo da Croácia. O Alisson não pegou nenhum pênalti. O Brasão. A gente errou também porque 3, a cara. zaga O que adiantava ele pegar um? A gente errou 3. Ele tinha que pegar 3. Daí começa a ficar Mas difícil. se a pegasse matemática. um, pelo menos ele tava exímio. Tipo, beleza, você saiu alguma coisa. Fiz minha parte. Mas só Bom, terminando Brasão é aí, melhor que em ele. relação ao Vai meio saber se ele vai campo. pegar o 5º pênalti. O meio campo eu acho que tem que ser Casemiro, obviamente. Bruno Guimarães é um cara que, pra mim, sempre foi um cara que... Corneteiro, hein? Não sei se o cara... No Brasil, sinceramente... O Sérgio ele tem um problema pessoal com os volantes da seleção desde que o Dunga saiu. Né? Danilo joga. Desde o prédio. Se não for o Danilo, não presta, velho. Nossa, é verdade. É o Danilo e o Zé Rafael. É o Danilo, velho. Não, mas É o Danilo e o Zé Rafael. Você vai ver, esse ano vai voar no peixão. Mas ali, o Bruno vai ter a Guimarães... chance dele. O Bruno Guimarães, Mas eu tá não sei se é um entrosado cara com o que Neymar. ataca, se é um cara que defende. Porque assim, ele no Brasil, tudo bem, lá no Newcastle onde ele joga um pouco mais à frente. No Brasil, ele é um cara que fica ali, tipo, um cara que não desarma muito, ele não dá muito bote, ele não arma. Mas eu vou fazer o advogado do Bruno Guimarães. A gente tem que lembrar que nesses 2 anos que ele tá sendo convocado, não teve técnico, cara. Porque, né? Eu tô tendo a delícia de ter o Dorival como técnico do Corinthians. Eu tô vendo- avisei. Eu sabia que era, eu não queria. Porque o Dorival, por que o Dorival foi pra seleção? Eu queria Porque o Dorival no Peixe, o São Paulino foi enganado Gosto dele. por uma Copa do Brasil extremamente bizarra. Foi muita sorte aquilo. Porque Você- ele focou tudo naquilo e o brasileiro não, foi um lixo. E a Copa do Brasil, que vocês ganharam do Corinthians, que era um time horroroso, que eu não sei como que tava na O Palmeiras semifinal. que é freguês. Não, o Palmeiras foi o único mérito de vocês. E daí vocês chegaram na final com o Flamengo, com um time que o assistente técnico deu um soco no melhor jogador do time, O cara. Rapa sonha com o Palmeiras, cara. Cara, eu vou falar que aquele jogo contra o Flamengo ali realmente foi... Eu tava meio desacreditado, assim. O primeiro jogo fez aquele gol de cabeça do Caleri, eu falei, meu, agora fechar a casinha. O segundo ele tomou O um apavoro em casa. Não, O mas- segundo até tomou tomou apavoro, 1 a 0 o fez o Bruno gol no Henrique lance fez aquele seguinte, gol. né? Aí o Nestor achou aquele gol, não sei esse como ele gol. achou O único aquele gol gol. da vida do Não, cara. quando saiu o gol do Bruno Henrique, eu tava no estádio e falei, pô, agora fodeu. Esse gol é o Vinícius culpado tava do nesse Dorival time, ter ido pra não. seleção. É verdade. Esse gol O Rodrigo Nestor é o culpado do Dorival. não era o Dorival Sampaoli. nunca convocou ele. Se não era o Sampaoli na seleção. Vai se recuperar no Seguindo a lógica.
Ele e o Zé Rafael Ele se tem recuperar. potencial. Não, mas o Zé Rafael já tá se recuperando, cara. Alberto Gotti fez Não, lá que eu esquece o ele. Zé Rafael, pelo amor de Deus. Não, o cara é bom. Cara, o Igor Vinícius ele tem potencial, mas falta muita inteligência, assim. Mas é um cara que corre, é um cara, assim... O Sérgio corre, né? Não corre nada. Agora corre. Lembra quando ele jogava bola com a Me gente? dá 15 dias aí. Quando ele jogava bola com a gente, não corria porra nenhuma. Agora ele inventou de ser corredor. Agora virou maratonista, velho. Você tinha que Freio de mão naquela puxado o época, era tempo o freio todo. de mão do cacete. Não, mas era... Sérgio volta pra marcar. Era o meio de campo. Era o cérebro da equipe. Sérgio Júnior, número 11. Era o Zidane. Era o Zidane. Eu era o Bruno Guimarães dessa casa. Você era a inércia de um petroleiro, velho. Era o Zidane, como diz os caras lá. Não, mas o Zidane não corre. O Sidorf ficou branco. A bola corria pra mim, cara. O Sidorf Eu não precisava correr, a bola que corria. picote, cara. O cara é preto, ele ficou assustado, ficou branco, ué. Não é? Para. Bem. Pô, galera com medo de processo. Processo a gente vai tomar dos jogadores que a gente tá falando mal. Com a renovação do Neymar, né? E no fim a gente nem falou, né? Renovou. Ainda não, né? Ainda não. Aí hoje eu tava ouvindo o Sorbani, né? Que eu sigo, né? Pô, o cara manda bem falando do peixe. E o que o Sorbani... o Sorbani Acesso negado. E aí ele falou que parece que Vamos trazer ele aqui. Ele tem uma proposta Sormani do está Napoli. convidado no Dr. Bola. Pô, aí ia ser honra, mas ele parece que ele tem uma proposta do Napoli, né? Que aí por isso que pelo jeito ainda não fechou. Mas acho que ele vai acabar fechando porque se o plano dele é ir pra Copa do Mundo, não tem lugar melhor no mundo do que ficar no Santos, né? Que a gente tem paciência com ele. Então você como Se ele vai torcedor... pro Napoli, passa 3, 4, 5, 10 jogos sem jogar direito... E lá, vira tá reserva bom, do David Neres no Napoli. Você como Santista... Então fala, você como Santista, esses 4 meses aí de Neymar no Santos, você acha que é como que a imprensa tá divulgando? Que foi um horror pro Santos? Que ele passou a perna no Santos? Ou você acha que realmente fez algum sentido? Acho que quem fala isso é ruim de matemática. Porque assim, o cara trouxe dinheiro pro Não, Santos cê pra caramba. sabe- Ele levou 24 milhões por mês. Sem ele, o Santos não tem o patrocínio pagando o que paga. Sem ele, o Roleiser não tinha assinado com o Santos. Não, fora os sem outros ele, também. sem ele, metade do time não tinha vindo. Sem ele, não tem patrocinador. Sem ele, o Santos, a última vez que o Santos tinha aparecido na imprensa do mundo era Santos do Pelé e do passava jogo na Neymar TV, pô. rebaixado. Não, o Santos não não passava passava na jogo na televisão. O cara apareceu de... Cara, o cara assim, foi imprescindível. todo mundo aqui se sentou pra ver. Foi Santos e... Mano, o Santos- Foi Botafogo de Ribeirão? Cara, Todo mundo sentado pra ver. Foi meio decepcionante, mas todo mundo Cara, parou pra ver. velho. até essa pausa, o Santos foi o time que teve mais jogo na TV aberta. Então... E o Neymar nem jogou, mas só pela chance dele jogar, Esse velho. jogo do Botafogo, o São Paulo ia passar no horário nobre da TV e tiraram em cima da hora pra trocar. Tipo, É, porque o São Paulo perdeu importância histórica, né? Assim, ó, aí... Eu tô falando, tipo, não Aí- tinha espaço na TV até então. Não, velho, Não. não, o time tava uma bosta, vindo de Série B, mano, esquecido, lá o cara levantou, tá levantando de novo. Refizeram agora o centro de treinamento da base, que, cara, parece que tava assim, meu. Tava Com dinheiro de quem? destruindo. Com dinheiro do cara, entendeu? Aí então vai falar o quê, cara? É assim, alguém que fala mal do Neymar. Você não vê um Santista falando mal do cara, porque assim, o Santista acompanha. O Santos tava vivendo o que o Santos tem sido nos últimos anos. Cara, desde 2019, o que estão tentando fazer com o Santos é destruir, é virar uma ponte, cara. Os caras, a diretoria, as diretorias é uma atrás da outra. Cara, tudo que é possível de fazer errado, os caras vêm Ele fazendo. ia falar virar uma portuguesa, ele olhou pra mim virar uma ponte. Entendeu? Usuário. É que a portuguesa é um ponto, a portuguesa é um ponto além. né? Não, a portuguesa passou no ponte. Mas fala aí, dá o seu parecer aí, você como médico do esporte, ortopedista, que a gente tem o Musso também, falando do aspecto do Neymar aí, essas lesões que ele teve aí, o que você acha Não, E eu em queria te fazer relação... uma pergunta também, porque o Ronaldo, ele Achei que era você- mais jovem quando... Achei que ele ia pedir uma dieta. 15 dias, 15 dias. Sonho de Não, porque o Ronaldo era mais jovem, né? E foi uma lesão diferente da do Neymar, não foi? Não, Mas o Ronaldo só foi uma lesão terminando. muito mais séria, mas é aquilo. Então vamos primeira parte do Sérgio. Deixa eu só terminar a pergunta, então. O que você acha, qual a perspectiva dele, tanto para futebol brasileiro, tanto para a Copa do Mundo? Você acha que fisicamente ele vai estar apto para jogar no futebol brasileiro na intensidade que é, porque a gente tem jogo direto aqui, até a Copa do Mundo, e aí qual a perspectiva para ele daqui a um ano lá na Copa do Mundo? Então, primeiro, a questão das lesões, né, que ele teve. É muito normal num jogador que tá voltando, principalmente um jogador que tem um histórico de lesão. Então, isso que a gente sempre fala no grupo. O principal fator de risco para você ter uma lesão muscular é você já ter tido uma lesão anteriormente. A cirurgia que ele fez, falando bem resumidamente, você tira um pedaço de um lugar, coloca no outro para reforçar, então você naturalmente deixa um lugar mais enfraquecido.
você também aumenta a chance de ter lesão aí. A gente já viu ali a questão da biomecânica do Neymar. O Neymar ele já tinha um varo da perna, então para quem está ouvindo a gente não é médico, a perninha aberta ali, ele já tem essa deformidade. E eu acho, daí isso é um achismo meu, zero ciência, que talvez isso possa ter piorado. E daí o que você pega? Você pega um jogador de extrema excelência que é o Neymar, que é isso, a gente não está falando de um cara muito bom, não. A gente está falando de um cara que 100% é top 3 mundial. Não sei se ele vai conseguir voltar a ter o mesmo padrão de excelência do jeito que ele estava acostumado. E isso para um cara de 33 anos, que joga profissionalmente, sei lá, desde os 7 anos, treino, você mudar a forma que você vai pensar o movimento e fazer o gestor. A gente que é ruim, a gente já percebe isso. A gente vai bater bola, a gente não, tenta fazer um negócio que a gente sabia e não consegue. Imagina um cara do nível do Neymar. Então, que muito provável, assim, condição física, ele vai conseguir ter. Ele já tá tendo, ele tá voltando ali, devagarzinho. É aquilo, não adianta falar que ele não se cuida. Se ele não se cuidasse, ele tava gordo, que a gente já viu muito cara machucado. Diria os bons tempos de palestra ali de Daniel Carvalho e companhia. Bruno César. Bruno César chegou, voltou pra então, assim, o Valdívia, cara. O Valdívia. Ele é um cara que se cuida. Ele vai chutar e saiu andando. Só que ele já não é um cara muito novo. Só que hoje em dia a gente tem já um aumento da longevidade muito diferente do que era antigamente. Então você pega o Neymar hoje, ele é mais velho do que quando o Ronaldo estava no Corinthians. E o Ronaldo a gente já achava que era um ex-jogador, que estava gordão, não sei o quê. Daí o que o Rafa falou, a lesão do Ronaldo, se a gente for colocar numa escala, é uma lesão muito pior, muito mais difícil, principalmente pelo estilo de jogo do Ronaldo. Mas a lesão dele na Internacional, você tá falando. Que foram as duas na sequência. Foi, Tá. que ele teve um rompimento ali do tendão patelar. E era um cara que, assim, ele era extremamente técnico, bom de chute, mas ele dependia 200% da explosão muscular. E a gente achava que isso não ia voltar. Só que aquilo, o Ronaldo, a gente tá falando de um cara muito fora da curva, ele voltou 100%, ele se machucou de novo no Milan, e ele voltou no Corinthians já não com nível de Europa, mas, cara, deitou no Brasil com 150 quilos, cara. Minha opinião, assim, o Neymar, a gente viu nos poucos jogos aí que ele fez no Santos, que ele tem muita bola para jogar de outra forma, né? Então, por mais que ele não seja aquele jogador de 2014, 2015, ele que fazia uma arrancada, ele leva 3, 4, 5, 6 jogadores, ele é um cara que pensa de outra forma, né? Um cara consegue jogar com camisa 10, consegue ser o cara que dá mais assistência, e ele tem muito futebol para ele adaptar isso. É só você ver, o Neymar ele não é convocado há 2 anos e pouquinho, e ele é o 3º artilheiro nosso nas eliminatórias, cara, isso é muito triste, mas cara. Isso é questão também. E acho que ele é dos com outros, participação de gol, ele é assim, é o segundo. Se não for o primeiro, hein? Não, e é isso, a seleção, a gente tá numa fase, e eu sempre falo, nossa geração é muito mal acostumada, né, porque a gente meteu 3 final de Copa seguidas que nem o Pelé conseguiu isso, né. E a gente pega agora uma geração onde a gente tem um cara sozinho carregando o piano há muito tempo. Tanto que daí outra estatística triste, né? Sabe quem é o cara? O Neymar, em 15 anos, aí se tornou o maior artilheiro da história da seleção. Sabe quem é o cara que mais deu assistência pra ele? Até hoje? O Oscar, que não é convocado há 11 anos. Ou seja, faz 11 anos que o Neymar... Existem muito cedo. Faz 11 anos que o Neymar tá fazendo gol. Mas o Oscar desistiu dele mesmo, cara. Não, deixa eu falar no São Paulo quieto. Não, pera. O Oscar desistiu. O Oscar, assim, não sei se foi o 7-1 que apertou a cabeça dele e tal, mas assim, ele tinha a bola pra ter jogado em altíssimo nível na Europa mais uns 10 anos antes dele ir pra China. Mas ele é um dos jogadores mais ricos do mundo. Cara, mas pode te falar, assim, ó, pode ser um pensamento de um cara que é pobre. Mas assim, eu acho que depois que você já tem 1 bilhão, o segundo bilhão, o terceiro, o quarto, por exemplo, o Neymar o Fenerbahçe fez uma proposta pra ele, né, agora. Aí, assim, se ele for pra lá, que dinheiro que o Fenerbahçe pode pagar pra ele pra acabar com o sonho de Copa do Mundo, qualquer coisa pra um cara que já tem 6 bilhões. Mas eu acho que isso não dá Vai pra dar gente... um estado lá da Turquia pra ele? Acho que não dá pra gente entrar no mérito do financeiro, cara. A gente não sabe nem imagina quais são as cifras que giram em torno de um contrato. Cara, eu acho que o Oscar deu uma desistida, viu? Não, ele sentiu aquela porra do 7-1. Ele foi o cara que fez o gol no 7-1, então ficou muito a marca dele, velho. Sabe por quê? Senão ele ficaria pro resto da vida dele lá na China e ele não voltaria aqui pro São Paulo. Mas ele ficou, né? Ele ficou o resto da vida dele. Ele veio meio morto-vivo. Mas por que ele veio pra cá, pro futebol brasileiro, pra torcida encher o saco, entendeu? Cara, aqui também o cara não quer morar pro resto da vida na China, né? Cara, aí eu não sei. Aí o cara aposenta, mas, assim, o cara aposenta, já tá bilionário, vai viver. Ele passou 10 anos na China, cara. Um cara que tinha nível pra ter jogado no Real Madrid, no Chelsea. Não, mas ele tinha, pô. Ele ganhou Champions League. No auge, beleza. Você esquece, ó, como desistem dos jogadores. A
gente Não, desiste muito cedo. Jogava demais, cara. O Oscar Prime, o Coutinho Prime, cara, eram uns caras Coutinho, muito... pra mim, era melhor. O Coutinho do Sim, Liverpool era um absurdo. E o Klopp falou pra ele, falou, cara, não sai daqui, porque se você ficar aqui, você vai ser o melhor jogador do mundo. Se você for pra outro lugar, você vai ser só mais um e vão acabar com você. E o Dito Liverpool e ganhou a feito. Champions League no ano E hoje ele tá no Vascão. E deitou no São Paulo. Deitou no último jogo. O cara não jogou. Jogou. Assim, 15 dois meses de jogos Vasco não jogou Não, mas nenhum vai jogo. aqui o nosso agradecimento como brasileiros aí pra vocês levantarem o possível meia da Copa do Mundo. tem uma chance Obrigado aí ao São Todo mundo tinha que Paulo. agradecer ao Zubeldia. Mas ô, Rapa, puxa o microfone pra você, vamos deixar você falar um pouco. Já que você puxou o tema Zubeldia, me explica uma dúvida que eu sempre tenho como torcedor brasileiro que não entende futebol brasileiro. Por que o São Paulo tá esperançoso de trazer um técnico pra salvar o time que foi mandado embora há 2 anos? Não foi, Tá. ele saiu, não foi? Ele que quis sair, não foi? Não, o Crespo foi demitido. Ele quis sair porque mandaram ele embora, ele falou, é melhor ir embora. Melhor sair daqui mesmo. Ficar no lugar onde eu não sou bem Achei que ele tinha ido pra Arábia, não foi? Não, ele saiu. Não, ele foi pra Arábia, mas ele foi demitido aqui. sem É. emprego. Ele foi pra Arábia e ganhou 5 títulos lá, inclusive. Ganhou a Champions Asiática, tirando o time do Cristiano Ronaldo e o time da Mali. Mas assim, Mas só um parênteses, chegou 3 no clubismo, títulos foram cara. o Campeonato Qatari, a Copa Qatari E a o Supercopa do Paulistão Qatari. A Supercopa Super Qatari. Deixa eu, Copa Guanabara, Rei Qatari. a Copa Guanabara Qatar. Copa Rei Qatari. mas deixa eu explicar sobre... A Copa do Rei e a Copa do Sheik. São duas que tem que jogar. Não, que aconteceu isso hoje, né? Mas era algo que estava já premeditado há alguns meses já, a demissão do Zubeldia. E você sabe que eu sempre fui um defensor do Zubeldia no São Paulo. Até o Vasco. Mas é que ali... chegar e pau! Cara, mas assim, antes de a gente Mas é entrar- que ali foi o até o estopim Verratti. mesmo. Mas antes da gente entrar se a gente gosta ou não do Zubeldia, só pra deixar claro que assim, já queriam demitir ele. É, O São exato. Paulo não tinha dinheiro pra pagar a multa rescisória e ele só saiu porque ele tinha uma proposta do Boca, né? E provavelmente é o que estão falando por aí. E aí ele pediu demissão pra poder ir pro Boca. Mas aqui não faz sentido, porque a proposta pra ele ir pro Boca era pra ele ir jogar o Mundial com o Boca, né? E o Cara, Boca mas já assim, tá é o jogando que o estão Mundial. dizendo por aí. É. Eu acho difícil ele, foi o que falaram no grupo, ele abrir mão da multa dele. Ao vivo, 2x2. 2x2. Isso daí eu acho que deve ser alguma manobra do São Paulo pra... ele pediu demissão e vão pagar ele por fora pra não entrar no rolê do FIDIC lá. Não é possível que o cara pediu demissão. Imagina, os Bom, times agora de graças- futebol agora não já tá todo fazem mundo esse tipo de sabendo. manobra. É. O meu time, pelo menos, nunca fez nada parecido, cara. Calma que a gente vai chegar na Mas história das o- pizzas, relaxa. Mas enfim, eu fui um defensor do Zubeldia mesmo na fase ruim, porque eu acho que o problema tá muito acima dele. A diretoria do São Paulo tá cagando pro time desde o Juvenal Juvencio, campeão brasileiro em 2008. Velho. Foi uma sucessão de diretorias que foram Incompetente. incompetentes, que sei lá como o São Paulo não caiu nessa época, não teve umas vacas magras Pelo assim. jeito tá chegando. É. Eu como corintiano... Você acha que o São Paulo tem chance de cair esse ano? É candidato ao Cara, rebaixamento? assim, eu acho que é candidato, né? Pelo que vem jogando, com certeza é um candidato. Eu acho que é difícil cair. eu acho que time mal Porque gerido é tem- sempre candidato, mas sempre vai ter time pior. Que era aquilo que eu falava pra vocês quando o Corinthians vai cair. Não vai cair, o time tava horrível, mas tinha time pior. Eu não vejo o São Paulo entre os 4, 5 piores. Mas eu acho assim, que se uma voltando- vez se cai na zona de rebaixamento, complica a situação, né? Eu acho que voltando assim, quem tá acho machucado, o time ganha muito Então corpo. essa é a cagada que vocês estão se ferrando. Cara, tá os achando caras que que os estão caras do Lucas machucados, vão salvar um o tem time. 35, outro tem 34, é isso? Cara, mas um é o 40. Lucas, Então, o outro é o tem quanto? Oscar. 36 o Lucas tem? Mas Então, quanto assim, é meio tempo que esses complicado caras não estão isso. jogando, cara? Quanto tempo eles vão machucar de novo? Eles saem jogos machucando. fizeram no E assim, ó, Então. vendo de quando o Santos caiu, cara. Vocês acabaram de trocar, mandar um treinador e põe outro cara. Aí põe o Crespo. Se o Crespo não dá certo, aí, ó, já mandam embora assim. Essa troca de treinador agora, cara, cagada. Se fosse pra trocar e mandar o cara embora, tinha que ter trazido um cara assim, cascudo. O que eu falei lá no gruro, Wagner Mancini, o que era o Dorival antigamente. Tô falando. Ele tá querendo que Cara, o São Paulo caia. não é, cara, não é. É a disputa direta. É sem clubismo. O Peixe tá sugerindo. Tô falando sério. Vocês põem. Carpini, Felipão. Pensei que ele ia falar. O cara assim, Pô, casco. Wagner Mancini. Mano, o cara desse. Ele é Dorival na seleção.
seleção, cara cara. que salva, Não dá. ele é o cara que salva Não nego de dá, Mas o Wagner rebaixamento. Mancini cara. também saiu chutado do São Paulo. Mano, Esse eu tô cara, falando pra Wagner você o Mancini, seguinte, não. esse cara aí cai, é igual. Aí o Santos lá pegou e trouxe no meio uma aposta, o Paulo Turra. O cara veio, conseguiu. Mas brigar aí é com todo mundo, aposta, perdeu cara. 6 jogos O seguidos. Paulo Turra aí acabou caiu, de o ser Santos virar caiu por um treinador, ponto. pô. 6 O Wagner jogos Mancini, quanto saídos. tempo tem de treino de Tem técnico? que trazer pô? cara Não tem velho e como cascudo. não. Vocês vão trazer um Crespo aí. Wagner Mancini que perigoso. Mas o lançou o Crespo Neymar já no foi, Corinthians. Isso é Não, multicampeão Qatari. Então. Tá, Foi mas o pera, René Simões. mas assim, o que eu O falei... René Simões foi o primeiro embate do Neymar público. Foi, vocês ouviram o podcast do Neymar? Não. É, Ah, do- Bicho, o René Simões não dá. Baú? velho. Ele foi treinar É. português uma época e fazia os jogadores correr com a colher com ovo. Era Olimpíadas do Faustão. Mas ele Os levou a jogadores Jamaica ficaram pra putos, Copa do velho. Mundo, hein, velho? Pô, mas Levou ô, a Peixe, Jamaica, na alegrou Jamaica, todo ali, os ó. caras Os não caras jogavam shot the futebol. sherry. Você chega pro jamaicano e fala, corre com o ovo na colher. Ele corre. É igual Ele aquele treino, é um aquele vídeo técnico do brasileiro. Neto. do Neto falando. Você... Não, vocês já viram um vídeo recente do treino do Corinthians que tem um painel com umas letras? Daí faz uma... Cara, Não, o melhor é que ele compara os treinos do Palmeiras e do Corinthians, né? Que o Corinthians tava pegando umas bolas. Ele falou assim, olha essas bolas aí. eram umas medicine balls. sei lá, Aí os caras... Olha o treino do Palmeiras. Os caras é pau no gol, pau no gol, pau no gol. E os caras do Palmeiras só cacetando o Everton lá no gol. Aí põe o treino do Corinthians aí, Cascão. Aí o treino do Corinthians lá, os caras se empurrando na medicine ball, assim, do lado. A maior glória Ele desse... fica informado. Você já viu isso, Veloso? Você já viu, Veloso? Pra que é isso aí, Veloso? Pra quê? Alguém tem alguma dúvida que o Neto é o melhor de todos os comentaristas Não, que tem, o- cara? o Neto tá Não, cara, convidado o cara a vir é foda. aqui, pô. Não, cara, o dia que o Neto vier aqui, Não, você mas, tá louco, mas velho. não foi você que tirou uma É a foto meta com ele, do programa. Não. Você que tem o contato dele aí. É, eu não tenho, não. Gravei um vídeo. Cheguei pra ele e falei, ó, fala que o da Lua não entende nada de futebol. Ele já pegou e falou, ei, da Lua, vai tomar no seu cu. Nossa, O cara já mandou. tem esse e tem o do William falando que o da Lua fala muito, reclama muito. Não, e tem do Amaral. Eu fiz o Amaral falar que o da do Lua não Amaral. sabia nada. E aquele trapper, aquele trapper lá que fez a propaganda do Da Lua, velho. Que negócio foi aquele? Você viu Pior aquele? que é, Clínica André Matheus. né, como que é o supermercado qual que é? Sindoval, sei lá o que é. É verdade. Esse aí é demais, Psiquiatra André Matheus. Psiquiatra André Matheus. Por sinal da Lua, você tá convidado aí a participar aí no próximo. A gente deixa a pauta Senna versus Rivaldo pra quando ele estiver aqui. entendeu? Exatamente. Esse daí É, é mas a clássico, gente já pode ir levantando aqui essa discussão. Tem né? que explicar pra quem vai assistir, né? mas a gente Vai, traz. vai, Barriga, você que fala bem, vai, explica aí. Quem é mais relevante no esporte? Ayrton Senna, que veio de um berço de ouro e dirigia carros, ou Rivaldo, que veio da pobreza? Essa é uma discussão que a gente teve por anos no nosso grupo. A gente continua tendo. né? Continua tendo, quase Segundo todo esse, dia. Agora se segundo revolta, esse né? nosso amigo, o Senna é um ídolo criado pela Globo. Exatamente. E Achei que ia aparecer o Senna versus Rivaldo aqui. apareceu o da Lua aqui. E aí, próxima pauta, senhores. Peraí que eu tenho uma Mas quer aqui. que... Ô, Rafa, coloca na tela aquela que eu te mandei. Nossa, temos até na tela. Ó, você- Você é um Ó, atacante. você é um atacante driblador. Você vai no contra-ataque e você é a bola. Lembrando que você é um cara bom, não é a gente com a bola. Quem que você prefere que esteja na defesa? Num contra um contra você. Mano, Esse aqui é o Cocito. Cocito, que é o pior. Nunca acho- jogou em seleção. mas eu escolheria o Fagner por esse motivo. Eu acho que o Fagner também... E quem seria o pior? Não. Você não vai encarar de O pior do que? nenhum. Mais maldoso ou mais Eu não encararia o técnico? Fagner, Não, cara. eu escolheria o Fagner justamente por... Aí são todos caras, só que o Fagner é o que é menos Pequeno. capacitado. O Cocito era mais lento que o Fagner, era... Agora, o que eu não ia pegar e nem ferrando era o Sérgio Ramos, Ah, cara. não, é. Porque além Ele de violento, ele é bom, velho. Além de violento, ele é bom. Cara, mas vou te dizer que... Caramba, vou não, te dizer essa que você aí tá- pegar um Felipe Melo com sangue no olho, velho, que ele não arrebentava Felipe Melo você, Prime, velho. eu acho que é... Não. Cara, Felipe Melo Prime, velho. Não, mas é por isso que eu passa jamais nada ali, escolheria ele. Cara, eu acho o Felipe ele- Melo muito desvalorizado no Brasil. Não, o cara... Não, Tô falando do que o Barriga falou. Desistem Esquecem- cedo. desistiram Ele muito tinha que cedo ter ido dele, pra cara. 2014. Não, Não o acabava Felipe 7-1 Melo. nunca com ele. Até 2018. O Felipe Melo, Ele teve um lance. o Felipe Melo, no auge dele na Inter,
é que o auge dele não foi tão longo, mas ele era pau a pau com o auge do Casemiro no Real Madrid, cara. O Felipe Melo jogava muita bola, Cara, cara. o Felipe Muita, Melo, muita ele bola, teve uma cara. infelicidade naquele lance, tudo bem, pode ter sido burrice e tudo, mas, cara, ele tava jogando demais aquele jogo, ele deu um passe pro Robinho. Não, o Felipe Melo ele fazia uns lançamentos Puta de 50 passe pro metros, que era Robinho, o absurdo, cara marcava muito. O gol do Brasil na Alemanha foi um puta lançamento do Felipe Melo, cara. Então, assim, eu acho que ele foi muito, ele foi muito desvalorizado depois desse lance. Felipe passe Melo, pro meio. Felipe Melo, além de bom marcador, né? Boa presença de área, o cara tinha uma bola aérea ferrada. Pô, jogou no Palmeiras e o cara. Ele era bom, meu. E assim, Palmeiras é bola. bom, Não, o cara jogou no final da carreira dele. Isso, o cara, a bola no pé não tinha igual, cara. mas No o- primeiro volante. Mas o você Palmeiras fala, foram pô, o muito cara- inteligentes. Quando ele ficou mais velho, puxaram ele pra zaga. Então, mas ele- é isso que eu ia falar. Um cara pra um primeiro volante ter o passe que ele tem, a qualidade de visão de jogo que ele tem, cara, é muito diferenciado. Inclusive, Felipe Melo, você virou comentarista agora, também tá convidado. Né? Se puder Mas vir. ele acho que é da Globo, daí fica É da- difícil, é. né? Mas o... Não, mas eu não Mas enfrentaria o nem a cara pau o veio com Felipe quase Melo aí. 40 pô. anos. Esse Mas aí o cara é- voltou pro Brasil com quase 40 anos e ganhou 3 Materazzi é Libertadores, foda né? também, porque o Materazzi era Felipe Melo muito... Prime era, eu Não, acho que era mais que o Materazzi. Ó, cara. e é legal que todos têm Copa, menos o Cocito, né? O Cocito não jogou nenhuma Copa. Que é talvez seja uma sacanagem, injustiça. Mas, cara, o Cocito tem uma das maiores traumas da minha infância. Que é a ele lesão quebrou do o Kaká. Kaká. Que isso, Nossa, o velho. Kaká chorando, né, cara? Eu tinha 7 anos naquele jogo, eu achei que São Paulo ia ser campeão. cena O chovendo. cara quebrou o Kaká. Eu colocaria mais um aqui. Não, tem o Pepe, Hollywood, né? capitão Não, também. tem o Pepe podia entrar também. aqui. A gente Não, pega... Pepe é... Não, pera aí, o Não, é capitão Pepe e Felipe Hollywood, Melo né, ali. que ele O capitão teve um lance famoso dele que ele vai dividir a bola com o cara e ele Só tem cara explode de a mal, bola, só, cara. velho. Vocês já viram isso? Tem uns lances dele. Hollywood que depois Eu vou achar um nas- aqui, ó. O capitão foi na dividida com o cara, a bola explodiu, velho. A bola virou duas coisas, assim. O juiz não sabia nem que regra ele aplicava na hora. Bola, porque na dúvida, bola Mas aí que nem Fabão e Lugano também, velho. São dois caras que, tudo bem, velho. Eu acho que não se compara a nível técnico com o Sérgio Júnior Ramos. Baiano e Rock Júnior, É, pô. que É, isso, mas, velho. mas Fabão e Lugano, os caras eram muito melhores. Eram bons tecnicamente, Era bom os dois, tecnicamente. cara. O Júnior Baiano O também Lugano tinha nem que estar aí tanto, nessa vai. aí, hein, pô. Era bom, Faltou. Saída de bola, tudo. Era bom, sim, mais ou menos. Jogou Copa do Mundo e o caralho, né? Foi capitão do Uruguai por 10 anos. Bom era Alex e André Luiz, as torres gêmeas no Esse Peixe. não- porra, mas era Era uma boa puta zaga, dupla velho. de zaga e os caras ainda metiam umas picas de longe E o- da e o falta. O Alex André Luiz fazia muito gol, né, E o cara? Alex Os caras jogou. metiam mano, o Alex Jogou pra caralho, não jogou jogou no também, Chelsea, né? jogou no É, PSG. Batia falta bem pra caralho. Não, os caras... Eu lembro que teve uma que o André Luiz fez o gol, o cara entrevistou ele no final. E aí, André, o que foi? Fechei o olho, dei uma porrada. Você lembra do Fabão batendo falta no São Paulo? Tá bom, o Fabão... Ele batia 10 ele faltas, uma ia na caixa. Minha teoria é que ele... 7 iam pra escanteio. Não, mano, a minha teoria é que ele lateral. fez um gol e aí deixaram ele como batedor de falta à distância. Cara, ele nunca acertava o gol. Foi que Ele nem queria mais. Sabe quem que eu... Davi Luiz Davi Luiz acertou Toda um falta que chute, ele vai bater. agora ele acha que ele vai... Ele nunca mais acertou perto do mano, gol. aquele gol, mano, na boa, cara, aquela... Parecia que ele ia ter um AVC, cara. Ele ficou- Não, ele e o cara da e o cara da torcida. E o cara da O jogo torcida em São também. Paulo era falta de longe, aí já virava, sei lá, o Kleber Machado. Alguém falava... Lá veio o Fabão. Esse daí é pro Fabão. Aí eu já falava, fudeu, agora fudeu. Rogério Ceni, foda-se. A bola ia pra arquibancada, nunca era gol, cara. Nunca era Tinha o gol. Rodrigo também, que também batia falta na época, assim, mano. Fabão e o Rodrigo, sim. Rodrigo, que perdeu na corrida pro Ronaldo e teve um tap no dia do jogo, né? Cara, o Ronaldo acelerou. Tep Cara, pra... Tem que Só o falar que São é Paulo tep, pra ter pô. tep, Não, né, tem velho? uma Que matéria isso? tem uma Eu vi matéria o Luiz do Thiago Gustavo Leifert voou agora que com tep, nessa né? arrancada do Ronaldo, que ele já Tep, a tá gente tem com que falar pra 110 galera quilos, também o que é tep, né? A gente tá falando tep. ele chega mais rápido que o Mbappé, cara. Você tá louco, cara. E assim, mas olha que louco, né? Ele tinha menos do que o Neymar tem hoje de idade, né? Mas assim, Fabão... 3 lesões de joelho nas Não, costas. outra coisa. mas você pega... eu mandei esses dias, a idade dos nossos grandes craques na última Copa é muito triste, cara. A última Copa do Adriano foi com 24, do Gaúcho foi com 26, do Ronaldo foi com 29, do Romário acho que foi com 28, cara. Cara, já parou pra pensar que 2010... Mas todos esses caras param porque eles querem aproveitar a vida Mas o também, Gaúcho cara. não parou, cara. O Gaúcho dá pra ter de 10 e O 14. Gaúcho levou o Jô e o Bernard pra Copa. e não foi. O Gaúcho ganhou Libertadores em 13, verdade, cara. verdade. O Gaúcho foi uma 14 exceção. ele tinha que ter jogado. Em 10 a convocação foi muito ruim, né, velho? Cara, em 10 ele não ter... Mas, cara, ele foi o melhor time Podia- depois de 2010. Então- Mas assim, o Ganso e o Neymar... Tinha o Ganso e o Neymar, assim, surgindo. Ganso, Neymar e Ronaldinho, pô. Tem ido pra Imagina aquela esses Copa. três na Copa. Não, e o Robinho tava jogando pra caralho, né? Tava demais.
O Elano também jogou pra caramba. Parece que o zagueiro Fabão não marcou nenhum gol de falta pelo São Paulo. Ele fez, eu lembro de Cara, eu acho que ele fez um. Eu acho que tá errado. Fez no treino. Ele fez um no treino, assim, que eu vi, eu tava lá. Foi de cabeça. Mas assim, o Fabão e o falta Durval de têm uma cabeça, característica muito importante, velho. Os dois marcaram gol em 2 finais de Libertadores diferentes, velho. O Ó. Fabão fez 2 a favor, o Durval fez 2 contra, velho. Ó, quem que falou aí O Durval ganhou, pô. Quem, Fabão Fez ganhou contra, também, mas ganhou. ganhou, pô. quem que falou aí que achou que o Stan não era Na tudo minha isso? frente, Foi, Sérgio, foi você? Então, põe esse vídeo. Ó, um amistoso das estrelas do... Ah, não, do... mas aí o YouTube também, cara. Você acha... Não, mas você calma, acha- você calma, acha não, mas calma. Isso aí já é amistoso dos velhos, já. Ó o que o Stan vai Olha o fazer. parâmetro que você tá querendo usar. O Zé Roberto ali Não, no esse aqui meio, ó. cara sem noção, né? Não precisa do som, não. Ó, não, a bola volta, ele pega outro velho no pescoço, quer ver? Cadê a violência? Eu tô esperando. Agora. Primeiro, aí vai o outro, ó. Nossa, que é isso, cara? E vai vir o cara ali, derruba mais um, ó. Ah, nossa, Tudo o cara tiozão, parece né? uma armário. Os caras olharam e falaram assim, mas Rapadura. peraí, o que foi? Os caras tomaram com rapadura, velho. Mas saiu gol aí? Não, eu não sei, mas eu só quis Pô, mostrar. mas teve um São Paulo Legends que jogou recentemente, que o Bordon veio jogar e o Muricy tava no banco. Cara, o O Bordão... Bordão quebrou o nariz Cara, no jogo. Jogo de Legends. Ele falou, Muricy, Muricy, pô. quebrei o Marcão, nariz. para de Vai se apressar. fuder. Vai jogar outro jogo. Cara, Precisa do nariz pra jogar, cara? O Bordão, eu era de uma comunidade do Orkut que chamava Bordão, o zagueiro da morte. A foto da comunidade era um cara, não sei, o Bordão jogava na Alemanha, acho. O cara tentando dominar a bola. O joelho do Bordão tá na orelha do cara. O Bordão tá daqui pra baixo, assim, dando um carrinho de cima pra baixo, cara. Não, esse negócio do São Paulo Legends é animal, porque o Muricy, ele xinga todos os caras. Tá o Pato, ele fala, ó o Pato aí, ó. Pato nunca corre, nem jogou oficial, você vai correr aqui. Não, cara, vamos falar do Mundial aí, pô. Tá rolando o Mundial aí. Você fala, só seu time tá, pode falar. Dá pra Foda-se falar, Mundial. dá pra Aí falar. que não tem. Não, pô, vamos falar aí, porque... Pô, é um evento bacana aí, né? Você, como palmeirense, você tem alguma esperança de algum milagre? Jogou melhor e não faz gol. Cara, como torcedor, Não, a gente sempre acredita. Resposta direta, você tem alguma esperança que dá? Você é Cara, campeão. dá. Óbvio que dá. Você tá falando sério? Não, cara, assim, a gente é torcedor, cara. Se você perguntar pra qualquer Rapadura, se o Palmeiras ganhar o Mundial, o que você faz? Não, cara, se mata. Não, o Paulo... Ele não vai emagrecer mais nada. Não vai emagrecer. Rapadura vai fazer o programa sem camisa se o Palmeiras ganhar. Cara, é muito, muito, muito difícil. A chance é muito baixa mesmo. Tem que torcer pra... Eu falo lá, eu brinco no grupo lá da tática da ambulância, né? Que... Quando tem um time que é sabidamente no papel mais forte que o seu time, a gente tem que jogar mais fechadinho, né? O Palmeiras mostrou aí O nesse problema primeiro... é fazer isso 3, 4 jogos. Né? Esse que é o problema. Porque é por isso que a chance é muito baixa, mas assim, o Palmeiras foi pra esse primeiro jogo aí, né, contra o Porto. Sérgio do céu, bicho. Não, Mas pô, o Mas mas o Palmeiras é o pior dos 11 times passa europeus assim, que de uma tem, quarta de final. Se passar das Cara, oitavas do Atlético de Madrid, já vai ser assim. cara, eu tava vendo uma hoje epopeia. Boca e Benfica. O Boca tava metendo 2-0 no Benfica. Tudo bem, que é um time Mas de o segundo time de escalão. Portugal, Não, você tudo vai bem, ver é o isso, time de segundo escalão. Mas eventualmente o Benfica, tipo, dá jogo com os caras também. Eu entendeu? acho que dos times brasileiros, o Palmeiras é o que tem a melhor chance. Não de ser campeão. Campeão eu acho difícil, mas Não, de mais eu longe. acho assim. Mas Porque eu- o Palmeiras tem chance de passar em primeiro lugar. O Palmeiras né? tem uma Muito, coisa que os outros times brasileiros não têm muito bem, que o Palmeiras tem variação tática. O técnico consegue fazer um time jogar mais pra trás, jogar mais pra frente. O Flamengo, no papel, parece ser um elenco melhor, mas eu não vejo muita variação. O Flamengo joga aqui no Brasil como protagonista, atacando todo mundo. Ele vai jogar atacando lá? No Mundial? Ele vai jogar hoje, né? Não sei, cara. Acho que Hoje eles vão atacar acho o time que lá. Que o Felipe Luiz deve ter variação, deve estar preparado pra isso. Não é possível que ele vai achar que ele vai pegar o Bayern nas oitavas e que ele vai atacar o Bayern. Não sei, Vai acabar brasileiro. 8 a 0. Brasileiro, a gente já viu várias vezes. acho Inclusive, que a o gente nosso, aprendeu, o né? nosso antigo técnico da seleção não falava, não, a gente não tem que se preocupar. Quem tem que se preocupar são eles. Puta, né? Barriga, Nós somos mas o você já Brasil. Faz uns 40 anos que não dá Não, mais ontem- pra pensar. ontem- mas tem gente que vendo- pensa assim ainda. Mas eu vou te falar que a minha única preocupação no Mundial de dar uma merda e algum brasileiro ganhar, porque obviamente eu tô torcendo pra que todos percam na primeira rodada, Não, o Palmeiras tem que ir longe pra chegar cansado pra pegar o peixe. mas é justamente o professor Abel Ferreira. Esse cara aí me dá algum medo. Então, cara. que ele consegue variar o esquema. Não, cara. ele consegue tirar leite de pedra, cara. O Felipe Luiz não vai fazer nada. A minha cara. única Vira preocupação nesse Mundial é o Fluminense tipo tomar 3 goleadas, cara. Eu tô torcendo contra o Borussia, vai ser uns 9-0, se Deus quiser. Culpado, foi o Fluminense ou o Flamengo? Cara,
Cara, e Os dois, eu não gosto E o dos que, dois. que vai acontecer no PSG e Fogão, velho? Eu acho que o Fogão vai tomar uma sapatada, velho, que não vai nem ver. E, velho, relembrando do roubo de Você viu o jogo 1995, ontem? eu quero é que o Botafogo tome outro 10-0 aí. Cara, assim, o Botafogo jogando ontem sofreu pra ganhar do Seattle Sounds, né? Sei lá, Mas, Sounders. cara, o primeiro tempo tava 2-0, aí eles deram uma afundada. Mas né? mesmo assim, cara, o Seattle Sounders não é um A time... gente sabe que os times né? da Liga a gente Americana não são tem péssimos, né, cara? Então, cara, você Então, imagina na hora que eles pegarem o PSG. Então, lá, assim, o falando- Vitinha rodando bola no meio. O Palmeiras ontem jogou, assim, deu... Assim, eu vi o jogo, acho que todo mundo viu o jogo aqui, e a gente ficou com aquela impressão, falou, pô, dá pra encarar time europeu. Tudo bem, é um time de segundo escalão. realmente. É um time de segundo escalão, mas assim, deu jogo. O Palmeiras foi pra cima, o Palmeiras... Pô, vi várias reportagens aí em jornais mundiais falando que o Palmeiras Sérgio, na boa, pegou o amassou Porto, cara. O Porto ficou 14 pontos atrás do primeiro colocado no Portuguesão, Tudo bem, cara, que é o tudo bem, Sporting. tudo bem. Cara, o Palmeiras... Mas assim, Palmeiras eventualmente... O Porto ficou em terceiro no Campeonato Português, que significa ficar em último. Né? Cara, você fica em terceiro, na boa, você ficou em na último. boa, calma, torcedores, Não, calma, velho. tudo bem. O Palmeiras pra ganhar do PSG, do City, do Não tô Real falando Madrid isso. ou do Bayern, cara, sei lá, tem que... Sei lá, mano, apareceu um Suar milagre. sangue. Meu, Tem que não, suar não, tem, sangue. não, mas, cara, ganhar Não, mas qualquer um uns desses 2, 3 não vai ter que ganha. ganhar. Mas vendo o jogo do Porto ontem, entendi por que o Wendel era titular lá, né? Porque, pelo amor de Deus, velho. Mas eu não acho que precisa ser milagre. É que eu acho que 4 milagres em sequência é complicado. Eu acho que esse entendeu? formato, Mas um esse ou outro formato de jogo que mundial, encaixa ali cara, vai, ele cara. pega aquele formato antigo que era um jogo, 2 jogos, Não, né? mas- E era com o mas- time O pior. jogo que vocês ganharam do Liverpool, vamos combinar. Exato. Aquele jogo que vocês 10 jogassem vezes, 50 vezes. Não, vocês tinham ganho é uma. que nem o do Os Corinthians caras com o Chelsea. amassaram O do Corinthians também, O cara. Corinthians com o Chelsea jogou Foi mais pau. parelho. Imagina, Jogou você viu outro jogou- jogo, então. Não, mas o São Calcio Paulo e fez- Liverpool Não, foi São Paulo mais cara. pesado. Foi cara. mal. Liverpool era um jogo pra ter acabado uns 4-0 pro Liverpool. Tanto que o Liverpool fez Era pro 3 Liverpool ter gols. Fez 3 gols. destruído o São Paulo. E o São Paulo ganhou. Fez 3 gols e o Rogério Então, fez esse 3 milagres. além formato dos dava 3 pra gols. ter um jogo que era surpresa, né? Porque pegava um time que era superior, fechava a casinha, saía um gol. Pô, que é o jogo igual o Inter e Barcelona ali, postar aquele gol do Gabiru, foi Também 1-0. o Inter não foi amassado pelo Barcelona. foi amassado, velho. mas, jogou, pô, jogou foi um bem. golzinho achado. Mas também tem o fato que, não sei o quanto é verdade, os europeus não levavam tanto a sério aquele jogo, né? Agora parece que eles estão levando um pouco mais a sério. Então, parece que mente, É, né? mas- Parece mas- que não só sei, né? ganhou dinheiro, acho que o PSG tá levando o Real Mas Madrid. agora Mas também- Mas os 3 times europeus que perderam ficaram bem mal Cara, de mas perder o agora jogo, tem que ter né? uma regularidade Será que maior. ficou? Sim, é só você ver o Fernando Torres olhando pro Corinthians na sim, taça, mas- o Jack chorando em campo, velho. Mas, Eu acho que- sei lá, cara, eu acho que os caras Quando também... perde, é que, É, eu acho é o cara que eles não também- valorizam até é que o perder, cara- entendeu? Exato, É. velho, o cara entra com a soberba lá, vou É. passar o carro. Por isso que parece que não tá nem aí, mas se perde, velho, fica com uma aquela cara humilhação de... grande. É, dos caras. é uma humilhação grande. Eu mas- acho que a cara de bunda eles vão ter em qualquer jogo. A diferença é que num jogo normal, a cara de bunda é no vestiário indo embora no ônibus. Nesse Ali jogo ele aí, fica- o cara tem que ficar no cara tem que campo, ficar exato, pegar a exato. medalha de prata. Imagina, você tomou uma piaba, tem que ficar esperando lá, o cara te dá uma medalha de tomar prata que uma- você nem quer. Não, e tomar uma piaba de um time que Inferior, todo mundo Mas, assim, fala pra você que você tá jogando contra uns caras que são uns bosta. A né? gente só É vai terrível, saber, cara, você não sabe nem terrível. quem são. A gente só vai saber mesmo nesse Mundial se os caras estão afim mesmo a partir das oitavas. Não dá pra falar na fase de grupos, Acho que o PSG porque os me caras... pareceu tá bem É, afim. ontem- Não, E o Bayern também. mas assim, ontem... Eu acho que a ontem, Inter de Milão até- vai vir afim também, porque depois daquela final lá, eles devem estar com vontade de mostrar que eles sabem jogar. Eu acho que eles vão jogar sério. Também. Mas eu acho que o PSG ontem era pra fazer 2-1 antes, porque eles Aquele tiveram gol gol do anulado. Álvaro, Ah, mas foi Eles falta. teve um. É, Não, mas tudo foi bem, falta. teve o gol anulado, mas pô, era Mas o pra Atlético 2 a 1. tava melhor Aí no depois jogo os caras ali. deram uma. Teve um jogador expulso, né? É, Ah, mas foi no finalzinho isso aí. Tudo bem, Foi- mas aí. foi expulso quase no 3-0 já. Então, mas tava 2-0, tava um jogo 2 Não, pra mas 2-0 era até 85, uns. Era é. 85. Mas eu acho que vai ser a partir das oitavas que vai ser definido. Eu acho que ter outros times do mesmo calibre, então, pô, os europeus já chegam achando que são superiores. Tem outros times do mesmo nível, eles vão falar, cara, a gente precisa jogar esse campeonato sério, senão a gente vai tomar um pau. Pô, o PSG vai querer ganhar no Atlético de Madrid, vai jogar com Real Madrid, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente eles vão levar muito mais a sério do que antes, né? Que tinha ganhado o brasileiro, de um time da Ásia e um time da Oceania.
Não, cara, assim, o campeonato tá legal pra caramba de assistir, vai. Assim, tá legal, não vou dizer cara, que é tá igual É ver isso que eu uma queria Copa, trazer. Eu mas, acho que, assim, tipo, tá a Copa bem do legal, Mundo, cara. o formato tipo, é bom, o cara. formato é legal, tipo, escolheram, né, um país que tem estrutura pra receber os jogos, Não, tá né? bem legal pra caralho. Tá legal, acho que é um evento legal. Eu quero entender o que o senhor tá fazendo aqui, velho. Se o Peixão tivesse numa porra dessa, eu tava Tem que lá com trabalhar, certeza pô. absoluta, eu Tem que tava pagar lá, os velho. boletos. Eu tava lá. Não corro esse risco. Urologista aí, milionário, É que velho. o dólar tá 150. Eu não corro esse risco. Você não sabe, agora é SAF, meu. Você não sabe daqui 35 anos o que pode A portuguesa acontecer. tá jogando contra o Pouso Alegre, cara. né? Vocês Pousão falando de aí, Mundial. Não, mas você zero clubista agora. Eu tava desenhando bastante desse Mundial, velho. Tava falando... Vá. Não, mas aí você vê o Palmeiras jogando, o Botafogo O jogando. Rafa você fala, devia "Caralho, tá como é que com São uma Paulo dor tá no lá?" coração, Imagina velho. a inveja. Eu tô Não, também, mas, Rafa. mas eu tava... Explique como é que a gente não tá lá. Se o Nestor não perde o pênalti, ele eliminava o Botafogo no passado, velho. Teve a bola do jogo, velho. Era só fazer o gol. Se a partir Mas de o- 2020 não tivessem tentado destruir o maior time da Terra, o Peixe tava lá. Só que daí os caras estão fazendo Mas essa porra. Não, mas falando sério, eu tô achando bem bacana acompanhar os jogos, porque Legal. é um evento diferente, mano. Vai ser a cada 4 anos, vai ser uma prévia de uma Copa do Mundo, vai ser no país que vai ser a sede Eu da acho Copa que, no eu ano acho que seguinte, 4 anos entendeu? podia abreviar um pouquinho mais. Acho que uns 2 anos seria legal. De Mas não ter... tem data, mano, porque ele tá entrando no onde era a Então, Copa mas das as Confederações. confederações, sim, Aí é. depois tem Olimpíada, tem Copa do Mundo, não Copa dá. América, Euro. E eu Mas digo- aí também, assim, tem Copa América todo ano agora também, né, cara? Tem Copa Não, mas América... não vai ter Não vai mais. ter mais. Não, vai ter mais. Eles vão desbanalizar agora. Tinha a Copa América todo ano. Não, Nossa, que o Brasil teve ganhava 3 Copa a gente América em nem si. comemorava mais, que ganhava todas. Eram... Não, a gente ganhou poucas, cara. Você tá louco, cara. Mas é um evento muito legal. 97, E assim, é um evento... Aí ganhou, acho que tomou umas 4 2003, piadas. aí ganhou 2003, aí ganhou 2005. É que não, ganhou a Copa das 2011, Confederações. acho. 2007, 2011. É que Acho ganhou que a Copa das Confederações. Pegou nos pênaltis pro Paraguai, não foi? Não, 7 não é... não, 2000... Vamos botar aqui. Foi Ó, o primeiro e- campeonato do Dunga, né? É, que deu os três partidos isolando três enquanto ele procura ali com as Não, Copa não, não, Américas. acho que ganhou 2007, sim. Então, ó, Ganhou. enquanto ele procura as Copa Américas que a gente ganhou, eu consegui um lance muito bom aqui no vídeo. Pode pôr, Rafa. Tá bom esse aí, peraí. Peraí que eu vou ver. Vamos lá. Peraí que tivemos problemas técnicos. Grande Ali momento também- do esporte ali também houve nacional. problema técnico. Não, aí, ó, vocês podem perceber Ó, a ali. marcação. Não, mas peraí. Não, peraí. Ó, não, valorizar. vamos, ó, Isso é um cara que ele é um médico que luta pelo paciente. Ele tá correndo que nem um louco ali atrás. Ó, a ambulância tentando ó, fugir. merda, de máscara, de máscara. O zagueiro Ele tá na apneia. o zagueiro em cima. Ó o tá na zagueiro, ó apneia. o zagueiro. Tá sem ar, ele de máscara. Tinha alguém dentro da ambulância que abriu a porta pro pra pular lá dentro. Antes fosse isso, velho. Cara, Olha o pau da ambulância. Aí o Igor Gomes me manda correr quando eu... Nunca correu um jogo em campo. Aí o clubismo subiu. Né? Quase que você tinha que ter virado e falado: corre você, ô seu lerdo. Se eu soubesse que já não ia rolar mais. Você achou as Copa América aí? Achei. Aqui, ó. Ganhou 2007 mesmo. Vamos lá, Brasil ganhou 97, 99, 2001. Acho que não foi nem pra semi, pelo que eu tô vendo aqui. 95 ganhou também, não ganhou? Perdeu. Em 95, Uruguai foi campeão, Brasil 95 foi o que vice. o Túlio matou a bola com a mão na semifinal e fez o gol contra a Argentina e perdeu a final. 97, 97 foi que o Edmundo deu a cutuva, bateu no cara e ia ser expulso. Não, o Zagallo foi. substituiu ele. Foi. 97, Brasil campeão em cima da Ele não deu uma Bolívia. cotovelada, ele passa e dá Com, um Zé, soco. com o Zé Roberto jogando o 3 fino a 1. da bola na final, esse aí. Os caras estavam xingando o Flamengo. 99, o Brasil foi campeão em cima do Uruguai com É, o 3 a Palmeiras 0. tava ensinando os caras xingando. 2001, o Brasil não foi campeão, foi Já ganhou Colômbia. Colômbia, né? 2004, Brasil em cima da Que é Argentina. aquela do do Adriano. Adriano, lá. essa é clássica, né? 2007, Brasil em cima da Argentina Mas também. aqui em 2007 com o 2005, Júlio Batista comandando o Não teve ataque. 2005. Não, mas Esse é que em foi- 2005 o Brasil ganhou a Copa das Confederações, acho que em cima da Argentina. Tevez, né? Por isso que a gente Da fica com a Argentina impressão era de que bom. foram Da Argentina 3 era bom, campeonatos. cara. Entendi, Tinha entendi. Messi, 2011, Tá acho que bom. 2011 que perdeu pro Paraguai deve ter sido semi, né? Porque Porque o- o Uruguai foi campeão em cima do Paraguai. Foi que Em o 2005, Com que quartas, né? Quartas, na verdade. o foi Santos perdeu o jogador
Libertador pra jogar com... Nem me lembro disso, eles só ganharam essa Libertadores por causa da Eu lembro que eu tava na residência e 2011 foi um jogo que a gente perdeu todos os pênaltis. Errou todos os pênaltis. Fora, não foi nos Estados Unidos, não. O Paranaense Santos perdeu. O Robinho. O Brasil perdeu pro Renato, Paraguai nos pênaltis. Era num campo E com ele gramado tinha horroroso. O Elano cara. chutou a bola na casa Era do... pra ser, era pra ser Santos e São Paulo. Eu- Vocês eu- não perderam eu- tudo muito, por era cima. Ali foi nos Sei, primórdios o dos time era muito memes. bom. Ficava o Elano isolando a bola. Eu tava vendo esse jogo no plantão da residência. O Brasil conseguiu errar todos os pênaltis. Depois a gente perdeu uma feia com o Dunga também, que foi quando o Dunga foi tirado e trouxeram o Tite. Pro Peru, né? É. Pro Peru com um gol de mão, não foi? E daí a gente perdeu a final com o Tite pra Argentina. Um dos melhores jogos que o Neymar já fez, e todo mundo esquece isso. Porque o Renan Lodge errou o domínio. E deixou no pé do Di Maria, só Não, isso. eu adoro quando chega alguém falando assim, o Neymar ele é um fracasso na seleção. Aí você pega e fala, cara, a última Copa que o cara tava aí jogando agora do Catar, o cara tava assim, foi épico, puta de um golaço, Foi. velho, Não, eu pra falo, eliminar foi. com a Não, cena pois pra é, passar. cara, foi. Ele, mano, chamando o jogo. Isso é uma das maiores coisas de água fria. É uma das coisas mais tristes, porque é o nosso maior artilheiro na seleção, é o gol mais bonito que ele fez, de Cara. todos que ele fez na seleção. Em 3 minutos conseguiram cagar toda uma história muito da hora. Com E ele a gente falando, não ia... tem necessidade de subir. E o Tite falando pra não subir, o Tite segura. E daí Não, o só nosso falar. amigo Fred Só fala mal dele quem não viu ao vivo. Eu tava na final da Olimpíada, no Maracanã. Estávamos lá. Cara, ele jogou demais, velho. Ele meteu gol de falta, ele comandou o time o jogo inteiro. Muito craque. Não, E você percebe que o cara é craque ao vivo é diferente. Não, né? Você a- vê como ele mata a Não, bola. é Você- isso você que eu ia vê- falar. Você vê o espaço que ele busca na corrida é diferente do cabeça de bagre. O cara Não, vai pro lugar certo. A gente que já esboçou tentar jogar bola, o jeito que ele passa a bola pro cara é diferente, cara, é muito diferente. E essa final da Copa América com a Argentina, você tem um vídeo dos argentinos falando, você tem o Depou, o Dibu, os caras falam, mano, eu cheguei no Neymar e falei, cara, você é um animal, porque é isso, ele fazia tudo, só que daí tem um monte de lance, ele toca pros caras, os caras erram, ele toca pros... Daí não dá pra ele fazer tudo, né? Não, não joguei isso. Futebol é coletivo, né? O cara não vai jogar sozinho. Mas ele tá jogando sozinho há 15 Não, anos. o cara já foi terceiro melhor do mundo, o cara ganhou Champions, o cara ganhou todos Mas os eu campeonatos. acho E aí que se tem dessa gente vez que ele vem entrar, falar que ele não foi é ninguém. Não, o Neymar ele fracassou. Quem Pô, que cara, falou quem esses que dias? você conhece que foi o Neymar, terceiro mas melhor do o mundo em Neymar alguma ele coisa? não ganhou nada no futebol. Quem ele que ganhou falou a esses Olimpíada. dias? Foi Não, o- podcast. é já antigo, é o Kleber Bambam que tá com... Pelo amor de Deus. Cara, isso aí eu vi recente. Mano, isso aí. Champions de Libertadores. Libertadores. E tá com aquele Tava lá, hein? ninja, alguma coisa lá, que ele fala... O Kleber Bambam, ele ainda ferra os próprios argumentos. Ele fala, ele ganhou Champions? Ganhou. Foi artilheiro? Foi. Ganhou Libertadores? Ganhou. Mas ele ganhou o quê? Ele não ganhou bola de ouro? Daí eu não lembro não, o poderoso ninja, ele olha... E você é quem mesmo? E eu acho que dessa vez ele não vai jogar sozinho, cara. Se tiver o Rafinha e o Vini e o Neymar vai chamar atenção, ele vai botar Isso os que eu ia caras pra falar jogar. no começo, quando a gente tá falando de seleção, acho que assim, o Vini é um cara que a gente não pode esperar que ele vá resolver um jogo sozinho. Né? Ele pode ter alguns lances, ele é um cara que precisa ter um time montado. Cara, o cara então, jogou mas num é isso. time com Kroos, Modric, Exato, com um monte de ele foi o melhor do mundo Exato. recebendo a bola pra ele correr e Exato. chutar, que é o que ele Ele está teve fazendo. os méritos dele, então. jogou muito nas Bom. duas Champions, mas ele tem um time por trás muito acima do que o Brasil tinha agora nesses últimos tempos. Então eu acho que se tiver um time bem montado, E o com ou sem Neymar ali no meio campo, com o Rafinha chegando e jogando Cara, e o Rafinha muito... jogou bola pra caralho nessa temporada, mas assim, ele voou nesta temporada. Será que ele é tudo isso vai sustentar isso pra várias temporadas? Igual a gente lembrou aqui, o Felipe Coutinho voou no Liverpool, não sustentou. Será que a gente conta que ele vai estar no ano que vem nesse mesmo nível? Cara, Não sei, mas cara, eu porque acho ele o nunca Rafinha jogou igual bom há ele jogou muito agora, tempo, né? cara. O Rafinha, quando ele começou, ele jogava no Guimarães, em Portugal. Eu acompanho um pouco o Campeonato Português por motivos óbvios, né? O time do É a Guimarães, única o time audiência do do Guimarães, portuguesão. vamos pensar assim, no Campeonato Português você tem a primeira prateleira que é Porto, Benfica e o Sporting. E o Braga, pô. Não, o Braga e Guimarães, inclusive, são rivais locais do norte de Portugal. Eles jogam mais ou menos no mesmo nível. E o Rafinha jogava demais, cara. O Guimarães conseguia pegar quarto, terceiro, conseguiu classificar para alguma Copa da Europa lá, com o Rafinha jogando muito. Ele foi pra França depois. E aí que ele começou a sair, cara. Ele foi pro Sporting, né? Depois, não foi? Não, acho que ele foi pro Leeds, não é? Eu acho que ele foi pro Leeds. Não, antes de Foi ir pro Leeds, Leeds, acho que ele foi pro time da França. Tá vendo isso que é bom? Mas você pode ver. Não, no uma coisa que eu no tava Guimarães pensando tem muito aqui. lance bonito dele, cara. Ele jogava muito lá. Eu tava pensando aqui, um outro cara que a gente tá esquecendo de falar aí, o Rodrigo. O Rodrigo é Cara, muito bom.
Cara, o Rodrigo, assim, ó, esquece o Neymar, tá? Todo mundo concorda Porque que o Neymar assim, a gente esqueceu. muito acima dos A gente definiu aqui que o ataque vai ser Vini Júnior, Rafinha e Neymar. Não. A gente não. A gente Não, tudo bem. A gente tá colocando, tá discutindo, mas eu tô colocando aqui na dúvida. É, o Rodrigo. Mas é que o Rodrigo é outro cara que não entrega na seleção e a gente não sabe o que esperar dele, cara. Não é verdade, cara. Mas ele nunca joga na posição dele, cara. Que o Vini já jogou na seleção. Mas isso falam de todos, então nenhum joga na posição. Mas assim, ó, vocês acham que assim, é muita viagem imaginar que você tem o Rodrigo, o Vini, o Rafinha e o Neymar? Que você consegue ali na frente botar eles deixar os caras meio soltos rodando entre eles. Abre, inverte, joga. Porque os caras são bons de bola o suficiente pra um cair na direita, outro fecha pelo meio e eles jogarem soltos. Os quatro? Ali. Você tá colocando os quatro? Sem centroavante. Sem centroavante. Não. O Rodrigo já fez falso 9 no Real Madrid. O Neymar já fez falso 9. Mas usar 3 ou 4, tudo bem. Não tem como, cara. Você pega uma França. Não, pera. Você pega a França. Calma. Você põe o Casemiro e o Bruno Guimarães. E mais os quatro lá. São Paulo joga assim. Não tem como. Fica um buraco. Será que os caras vão ter esse compromisso? Por exemplo, o Neymar não vai ter pique pra voltar. O Neymar não vai voltar. Não, os outros três O Vini sim. Júnior não vai voltar, cara. Eu acho que o Rafinha e o Rodrigo voltam porque eles já jogam assim. O Vini não é muito característico dele. E o Rafinha e o Rodrigo já jogaram de meia centralizados. Os dois já jogaram. E o Rodrigo ainda já jogou de falso 9. Já jogou de ataque, de centroavante. Acho que não volta, não. Nem Se no Real for Madrid, perguntar cara, pros voltar. nossos pais, eles vão falar que tem que botar todos os bons, porque na Copa de 70 foi assim, entendeu? Meu Não pai- tinha volante, era o Gerson contra todos, Meu entendeu? pai até hoje ele fala, Clodoaldo. não, seleção você escalava metade do time do Santos, metade do time do Botafogo, porque eles já jogam juntos. E meu pai acho que até hoje tem que fazer isso. Mas o Clodoaldo era o único que marcava. O Gerson era mais pensar e do Gerson pra frente era todo mundo E o Gerson, louco, ia pro intervalo assim de um pigas lá. deixava o Márcio no meião, o Márcio no meião. Tempos, né? Agora, pô, você pega uma França aí. Você pega a França na semifinal. Não vou colocar nem na final. Pô, você joga com 4 na frente, cara. Você não tem quem marcar, pô. Cara, você futebol de hoje em dia o cara volta, ataque da caras França, voltam, pô. cara. Você pega Tem que botar Mbappé, mais, não- Doué, esses caras aí que jogaram no botar esses caras pra PSG. voltar. Mas vocês não acho acham que que o a zaga Mbappé da seleção é uma Volta, grande preocupação mas cara, também, assim, né? tô falando na Mas você questão de planta os dois marcação. laterais. Tô falando na questão de marcação. Você planta os dois laterais. Mas é esse que é o problema. Quem são os laterais do Brasil? Então, assim, pra ó, mim, é um problema pro Ancelotti. Precisa ter lateral? pra mim a análise de vocês tá diferente, velho. pode Eu acho encher que o problema não é meio-campo uma de zaga da jogadores. seleção, Deixa os velho. 4 lá na frente e fazer acontecer. Cara, é muito difícil uma seleção, um time ter comprometimento de todo mundo conseguir voltar e recompor Não, a só o defesa, Neymar não porque volta. tem que ter Só o muito Neymar mais não treino volta. junto. Sabe quando a gente viu todo mundo voltando e a gente achou que ninguém ia voltar? Na Olimpíada que ganhou. O Gabigol voltava, Luan voltava e o... mas a gente ganhou a Olimpíada assim. Acho que ele voltou tanto que ele cansou e nunca mais No quis fim tava correr, jogando velho. todo mundo junto, né? E os Todo mundo caras voltava. O voltavam. Gabigol e tinha mais um. Era o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. E os três, o Neymar voltava menos, por motivos óbvios, mas voltava também. E é isso. Se pedir... Você pega Dembélé, ó. Tô pegando os caras aqui, ó. Mbappé, Dembélé, Doué. Mas eles voltam. É a mesma coisa. Mas aí você... Pô, o Doué volta, o Doué corre pra caralho, Por velho. que o Rafinha, os o caras são- Rodrigo e o Vini não podem voltar pra marcar quando perder a bola? Por que não? Eu acho Eles que vão tem voltar. característica, eu acho, cara. Mano, vão ter que É, voltar, eu- vão ter que voltar pra Eu marcar. acho que não tem a característica e eu acho que Cara, o Vini- meio campo o que ganha, pra deixar esses caras ali, você tem que ter um meio campo que faça as duas frentes. Consiga marcar bem pra recuperar essa bola. Então você tira o Bruno Guimarães e põe um cara mais marcador. Exato, mas você, Pode ser. Mas quem que na é? França você tem Mas quem lá? que é esse cara? Danilo. Você tem o Danilo. Clona o Casemiro. Mas vocês não acham que a zaga é pior do que a gente A zaga discutiu do pra de Brasil? ataque? Eu acho. Não, atualmente... Porque não tem lateral, nem direito nem esquerdo. Eu meteria Nunca achou um o companheiro do zagueiro, Marquinhos e pra mim o Marquinhos quatro também não é aquele zagueiros cara. acho que agora- atrás, acho que agora- Três zagueiros, três volantes. Mas é de novo a gente tá desvalorizando o que a gente tem. O Marquinhos é o zagueiro campeão da Champions, cara. Tudo bem, mas... Mas eu acho que esse Alexandre aí, ele é, Esse cara foi ele é bem. uma boa. Cara, o Militão tá acabando. Vocês já acabaram com ele também? Ele tá É, com... tem um É que ele não tá Militão, jogando Vocês já agora porque vocês já- rompeu o vocês já joelho, né? deletaram ele? Mas eu Não. acho que ele É tem que ele tá jogar machucado, também. não sei É. quando ele volta. Volta agora, acho que volta no segundo semestre ele volta. E aquele Mas- cara da camiseta? E o Gabriel pra Magalhães? frente? É o Murilo. E o Gabriel Magalhães? Tá soltinho pra trás. O Murilo Nossa, Liberado, cara, acho que... acabaram com esse o cara, Murilo velho. Liberado, O acho cara que é é bom. plano pra outra O cara é bom Copa, zagueiro. velho. Cara, e o maluco que invadiu o campo pra tirar uma foto com o Beraldo? Vocês viram isso? Foi Aleatório, específico com o Beraldo. Foi direto no Beraldo. Devia ser primo dele, não sei. Cara, mas o São Paulino Beraldo que quis aí zoar tá na começando a política, pensar ainda na pode. lateral esquerda ali também, pra ficar bem Nada. travadinho Cara, ali. tá jogando trava os Alexandre, laterais, velho. Bota- Fica com 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, um acho- mais acho travado que e o outro pensando saindo. nesse time mais avançado. A gente não manja mais que o Ancelotti, né? Então
Então Não, isso vamos é. confiar no cara. Não, mas a gente não manja confiar no mais nem com o cara. Dorival, Isso cara. que eu ia Esse que é o falar, a gente problema. não, a gente Aí não só manja vai mais que palpitar. o, sei O lá, Ramon Levir Menezes, Coupe, né? Ramon Menezes. Não, que o Jair Pisserni, Que o velho. Zubeldia dizem as más línguas O ali. Péricles Chamusca já teve boas campanhas ali na Série B, hein? Esse cara é bom, bicho. Mas que nem não o seja Zubeldia, no meu dobra a time. lateral dos dois lados e pronto. Pô, mas o Abel Ferreira faz isso direto também, cara. Ele mete dois laterais Dois esquerdos. lateral. Teve um jogo do Palmeiras que eu juro pra você, ele meteu 5 laterais, cara. Era 2 lateral direito, 2 lateral esquerdo e o Gabriel E um Menino lateral de- central, né? Jogou o lateral de volante. do meio. Jogou o lateral de volante, cara. Eu vou pegar essa escalação aqui, eu vou procurar. Teve um jogo que ele jogou com 5 laterais no campo, cara. Cara, só que o Zubeldia, ele faz a dobra, aí ele pega o Ferrarese... É que o Zubeldia ele mesmo dobra. Ele entra no campo e corre com o lateral. Cara, né? ele pegava o Ferrarese, que é zagueiro, colocava na lateral direita, como dobra ele na frente, ele de ponta, o Ferrarese de ponta, e o Cedric como lateral que fica mais pra trás. Então, assim, cara, não fazia sentido nenhum essa dobra. Ele põe o Enzo Dias avançado e o Wendel pra ser o lateral. Exato, não faz Rapadura, eu sentido não vou nenhum. admitir ouvir você criticando o Zubeldia aqui, cara. Você passou Você 6 passou 6 meses brigando com todos os São Paulinos que reclamavam. O cara era o melhor que Eu não Zubeldia. falei Eles que ele estão era o melhor. zubeldizado. Eu O cara falei que- falava aqui eu agora. falei que ele- Beldizado. Eu Não, falava que ele não, tinha que ser e- demitido. Não, que você era falava melhor. que ele jogava aquele que o time E tava bom. os São Paulinos, eles são muito facilmente enganados. Os Nunca caras... perdeu um jogo, você odeia ele agora. Os caras ficaram muito encantados. Nossa, ele entra no. Ele dá carrinho no lateral, ele invade o correndo atrás campo. dos caras. Cara, isso não é bom, cara. Ele atrapalha o jogo. Ele corre até atrás da ambulância. Ele era... Não, o São Paulo tem raça, né? Tem até o médico correndo atrás da Médico corre, cara. Médico se entrega. Por isso que os caras curtiam o cara, velho. O cara corria Zubeldia, atrás de todo mundo. Cada 4 jogos ele tá suspenso. É tipo o Abel. Isso não ajuda muito o time. Só que o Abel tem a diferença que tem um time que já tá montado e joga bem. São Paulo tá esse bumba meu boi aí, sem técnico ainda, pior ainda. Então, cara. você falou que foi um jogo. É que, tipo, nos últimos jogos, ele ficou suspenso de 3 jogos seguidos. O São Paulo perdeu os 3. Porque ele fazia as coisas legais, que invadiu o campo. Daí o cara começou a dobrar a lateral dos dois lados do jogo, velho. Tipo, ele dobrou uma vez e ele falou, não, rapaz, eu não. Ele- Você Não. você que tá se Cara, hoje eu vi um contradizendo, texto não que fala sabe muita verdade. O me Zubeldia ele justificar. veio prometendo muito, é um cara extremamente ansioso, não conseguiu entregar o que ele queria, sai com uma decepção e tem muitos problemas que delegaram pra ele que não é culpa dele também, isso que é é da verdade. diretoria. Então, assim, qualquer é por isso que problema eu que defendi o acontecia, cara, o entendeu? Zubeldia, Mas vamos combinar, o Zubeldia. tanto de jogador, dos principais jogadores do São Paulo no departamento médico, não é culpa do cara, bicho. Não é. Aí é foda. Aí Não. o cara pegou essa fase, aí chega o Crespo e agora os outros jogadores voltam, o Lucas Cara, volta, o Oscar e a volta. questão é que isso é um problema O Marco crônico. Antônio volta, É. o Caleri volta, aí o cara começa a ir Pablo bem, Maia. é difícil de você comparar, Mas né? o cara? Crespo foi demitido em 2021 porque ele pegou o São Paulo pós-pandemia, que foi um calendário totalmente bagunçado. Daí Com falaram pra ele, certeza o São você... Paulo devia ter uns 20 casos de Covid ao mesmo tempo. E daí falaram assim pra ele, certeza. Crespo, o São Paulo tá há 8 anos e meio, 9 anos na fila. Não, o Neymar que pegou Covid agora. Fora de hora. Teve que reagendar o jogo da celebridade. Pablo, no jogo da Libertadores contra o Palmeiras, ele tava com Covid. Então, daí falaram pro Crespo naquela época, você tem que tirar o São Paulo da fila. Estoura o time no Paulista, faz o que precisar. Daí o cara estourou o time, o São Paulo foi campeão. Jogo... Com Daí- Daniel Alves de 10. mas com o Crespo o cara jogou de lateral direito, entendeu? Não sei Ele se fez o você tá me Daniel falando, eu não jogar de acredito, eu não lateral direito. acompanho. Tá Que- crespizado, rapadura. O Rafa Aí entrou no modo começou. Crespo já. Ele já entrou no modo Crespo. Deixa eu explicar. Nunca O usuário critiquei o perguntou lá Crespo. atrás por que Deixa eu ele fazer foi... uma pergunta pra vocês aí, vocês são paulinos. Vocês, tudo bem, demitiram, ele pediu demissão, o Crespo seria o primeiro nome que vocês pensariam? Eu acho que sim. Nesse momento, eu acho que sim, velho. Então, daí o Crespo estourou... Dentre todos, assim, você podendo. Eu lancei lá no grupo lá, o Vojvoda tá num mau momento. Não, eu no acho o Fortaleza. Vojvoda melhor do Se que acha ele, que velho. tivesse o Crespo e o Vojvoda, você ofereceria o contato pra quem? Eu acho que eu prefiro o Vojvoda do que ele. Acho ele mais técnico, ele tem mais experiência em futebol brasileiro. Mas eu acho que no momento, pelo que o São Paulo pode pagar, o que o São Paulo... ele já é um cara que já conheceu o Você acha que clube, seria ele já muito conhece alguns diferente os jogadores. Não, eu acho que ele é um cara que já conheceu o time. Ele sabe como é que funciona, ele tem um certo apego pelo time, vai ser lá. Sempre falou que ele queria voltar pra ver o time jogando com torcida no estádio, que ele não teve essa oportunidade antes. Papinho, E- hein?
Agora, cara, o Voivoda não seria mais caro que o Voivoda? O Voivoda pra mim é enganação. Voivoda, não diria que é uma enganação, mas eu tenho minhas ressalvas com ele. Cara, o O Voivoda vai na linha, quando ficou no ele vai na Fortaleza, era uma ele lenda vai na linha também. do Rogério Ceni e do Pedro Caixinha, por exemplo. Esses caras, eles pegam... Chega num time eles que não pegam tem um time cobrança. assim, não tem cobrança, o cara tem tempo de fazer um trabalho, cara. Porque é o seguinte, você pode olhar o trabalho desses caras É um aí. trabalho médio Quando que é o bom, cara que cara. dá... Ninguém Aí reclama. Quando que é o pego, cara- assim, pelo meu time, cara. O Abel Ferreira, quem que era o Abel Ferreira? no Mas, time do mano, Palmeiras, calma, cara? não é isso. Mas Não, então, eu vou te falar. E você acha que o Abel Ferreira é um gênio? Não, mas daí... Uma não, coisa o- fantástica. Ele é um puta não, treinador. Ele é um bom treinador. Ele é um bom... Não, cara. O cara, velho, o cara é o Ó, cara que eu vou te tem falar um negócio. mais títulos no Cara, eu vou te falar, cara, não, pera, ele é um bom treinador, tá? Mas Ele vou te é dizer ótimo, assim, excelente vou te dizer o treinador, cara. seguinte, não dá pra você, não, cara, ele é, mas assim, o Voivoda, eu conversava no Voivoda, o Voivoda ele é um cara que ele teve tempo, porque você pega esses times aí, o cara vai no Red Bull Bragantino, vai no Fortaleza, vai no Bahia até menos. O cara tem tempo, cara. O cara fica lá, fica Se ele fica em 12º, ele não é mandado embora. Não, e o cara Não, faz mas 1, por que 2, assim, 3 então, anos. Vocês falaram o seguinte, vocês falaram que o time grande não tem pressão. O Palmeiras, cara, eu lembro, quando o Abel chegou, era a mesma coisa. Era a mesma. O Abel chegou num time arrumado. Não era Pelo arrumado. professor Vanderlei Luxemburgo. Não era arrumado. O Palmeiras. Meu amigo. Arrumado pelo Luxemburgo. Escuta, gente, na boa, o Palmeiras desde 2015, Vocês não viam o 2014, jogo o do Palmeiras Palmeiras. não desmonta, Vocês cara. não viam o jogo do O Palmeiras não Palmeiras. desmonta. O Palmeiras- Imagina o cara que assume o Santos no começo de Não ano é, agora. cara. É O foda Palmeiras, pra caralho, o Palmeiras tem que começar tudo do tava zero. estruturado. O Palmeiras estava estruturado Pega o financeiramente. Corinthians do Ramon, era um outro Não, time peraí. do Corinthians do primeiro semestre. Tá louco. 15 jogadores diferentes. Difícil você fazer isso aí, não, cara. o Palmeiras, quando o Abel chega no Palmeiras em 2020, o Palmeiras era um time estruturado financeiramente, ponto. Taticamente, em campo, era um time horroroso. E as escolhas de contratações eram péssimas. Horroroso. Não, o Palmeiras com o Luxemburgo, é isso que eu falei. O Palmeiras, ele campeão pegou o Zé brasileiro Rafael. 2 anos antes. Ele pegou o Zé Rafael, jogava de ponto o Zé Rafael. O Luxemburgo Cara, tinha muita coisa que ele acertava. Ele gostava de fazer isso, ele fez com o Sérgio Ramos lá, ele botou o Sérgio Ramos pra zagueiro. Eu ele que coloquei o Sérgio Ramos na zaga. Ele botou o Felipe Melo pra... O usuário falou que o Felipe Melo, quando tava mais velho, voltou pra zaga, foi o Luxemburgo que fez. Ele tem Aí, umas ó. invenções. Traz o professor Ele tem no São ele Paulo. tem umas invenções. Mas Cancela o contrato do o Palmeiras, Crespo. o jogo que ele foi demitido, o Palmeiras tomou de 3-0 do Curitiba em casa, cara. Tudo bem, cara, mas volta no Voivoda. O que eu tô falando é que é o seguinte, o cara ter tempo pra fazer um trabalho... casa. O Voivoda é um cara que esse cara, ele pega, cai no São Paulo hoje. Entre o Voivoda e o... Cara, o cara é uma pressão que Cara, ele não, eu acho não tá assim, acostumado. Palmeiras Ele não quando tem chegou- pressão no Fortaleza, ele não tem pressão, tempo. cara. Olha agora, o Red Bull Bragantino tinha mandado o Caixinha embora. Aí, porque tava brigando pra não cair. Aí botou esse Seabra. Aí esse cara ele fez uma campanha pra salvou do rebaixamento. Vocês lembram do Paulista? O Bragantino tava no Paulista brigando, assim, Pra não era zona cair. de rebaixamento. E o cara vai ficando. Aí o cara foi arrumando o time. O cara foi ficando. Ele no Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, ele tinha caído já no Então, começo mas do Paulista. aí é que tá, cara. Não, calma, Porque, deixa Caio, eu só terminar. Aí o cara já tinha caído ali. Aí segura o cara. Aí o cara vai ficando. Aí ele conseguiu classificar, melhorou um pouco o time, perdeu do Santos. Mais uma, que é algum dos nossos times aqui que tinha mandado embora. O cara tá hoje em terceiro lugar no Brasileiro, velho. Porque e olha o elenco do RB Bragantino, não é melhor que o do Santos. Não é. Mas assim, o Mas que o eu cara acho... tá lá, o cara tem tempo. O que eu acho, o Abel chegou, antes do Abel chegar, o Cebola, que é o auxiliar técnico que tá até hoje lá O no Gil Palmeiras. Cebola, amigo do Neymar. O Cebola conseguiu Parça. dar um padrão tático melhor pro Queriam Palmeiras. manter o Cebola até, né? Queriam manter o Cebola. Devia ter O cara Filha da começou Desgraça. a jogar melhor. Não. Ali, entendeu? Com as mesmas peças. Chegou o Abel, o cara pegou os caras. Óbvio que ele, nos primeiros jogos, todo mundo tinha essa dúvida. A torcida do Palmeiras também. Pô, chegou um português aí, o cara veio lá do PAOK, da Grécia. Não, e o O cara Palmeiras veio da vinha num Grécia. ciclo que eu zoava o Sérgio, era um ciclo eterno. Era, vamos dar uma chance pro Filipão, vamos dar uma chance pro Luxemburgo, vamos dar uma Cebola. chance pro Cebola. gringo Era aleatório. isso. Pro gringo aleatório. É. Não, vocês lembram de Gareca? Opa! Não, cara, Não, mas- ele é um ótimo treinador, mas eu só tô dizendo que ele pegou uma estrutura ali, um time bem estruturado. Financeiramente, que Vinha se financeiramente. montando desde 2014, que ele conseguiu. E ele é bom pra Financeiramente. caralho. Ele é bom pra caralho, mas Porque desculpa, antes disso, se o Abel Ferreira tivesse chegado do zero, hoje nesse time de São Paulo agora, não é a mesma coisa. Não, e ele entrou O que o num Peixe tá querendo time... dizer é que outros técnicos
que não são tão gabaritados, considerados bons, teriam o mesmo sucesso, talvez, que o Abel Ferreira, Sim, porque não, tem uma possivelmente. estrutura muito Não, boa. não só a Se estrutura, você pegasse um Vojvoda, por exemplo, às vezes nessa estrutura ele teria o que o O Abel... Palmeiras Cara, não você acha que São desmonta, o Paulo, Palmeiras você não acha que São desmonta Paulo? o time Não, desde não só a 2015. estrutura, como a diretoria Mas o- sustentando. Daí eu puxo a É, sardinha eu pro acho meu que é time. isso. O Acho que que é aconteceu isso. lá? A gente jogou Libertadores por quê? 99% dos times teriam demitido o Tite depois do Tolimaço. E o Andrés manteve. Exato, E exato. o Palmeiras manteve. É o que eu acho. Só que é isso que o Peixe tá falando. Chega o Vojvoda no São Paulo. Vamos lá, o São Paulo contrata o Vojvoda. O Vojvoda deixa 2-3 anos o São Paulo em 11º no Brasileiro. Você acha que ele vai ficar? Não, ele cai no final Mas desse eu brasileiro acho já. que cai no Cara, primeiro. ô, vou te dar um exemplo, Eu acho que é maior. sustentar. Como você falou do Tite, o Palmeiras teve paciência com o Abel E Ferreira. alguém mas, ó, tava ó, pedindo ó, pra paciência Leila e com pro o Abel Abel Ferreira. sair há um ano atrás. Vou te dar um exemplo maior E agora. alguém o Santos, pedia o pra Santos- Leila sair com o Total. Abel. Não, Abel eu não falei não. Ó, o Abel eu Santos, não falei pega não. o Santos, vindo o Marcelo Teixeira assumiu o Santos pós-rebaixamento. Aí ele contratou o Carille. Aí o Carille chegou, cara, tiveram que montar um time praticamente novo. Não, mas aí é Calma, bagunçado. calma. Aí você tá Não, mano, comparando coisas que são incomparáveis. Não, escuta, também, não é, Peixe. não é. É só pra ver É como incomparável. o presidente não banca e que não faz sentido. Não, cara, calma, escuta até o final. Ô. Vamos. Ansioso. Aí o cara veio, o cara organizou o time, o cara foi vice-campeão paulista no time recém-baixado Sim. e foi campeão da Série B. Cara, cumpriu a missão dele, certo? Cara, ele foi mandado sim. embora. Não, é Porque isso que eu- o Marcelo... A pedido da torcida. Porque a jogava torcida- feio. Mas porque a torcida fala... Porque o Santos tem que atacar e ser ofensivo. É. Vocês nem mandando no Não, grupo. Os caras tão loucos. É. Se mantivesse ele, mantém ele, traz os caras que trouxeram agora pro Santos Ah, e o deixa o Flamengo cara é rei montando, disso, né? o Santos estava muito melhor do Sim. que tá Não, hoje. com certeza. O Flamengo Muito tá melhor. eterno- Ah, mas não ataca. Só que isso é o seguinte, Não, isso é porque não, o presidente não bate no peito, a torcida tá querendo sair porque o Santos não ataca, o cara tem que virar e falar assim, ó, ele tem contrato até daqui 2 anos, um abraço, eu banquei, ele não cai. É isso. Mas o Palmeiras, quando foi campeão na Libertadores 2020 lá. Daí, logo no começo da temporada Em cima do seguinte, Santos. Não, tá bom, mas perdeu a Supercopa do Brasil, não foi? Daí perdeu a Supercopa, Não, foi 21, a Recopa foi da 21. Libertadores, não foi também? Perdeu. Daí perdeu a final do Paulista pro São Paulo Não, e foi foi. 21. Não, e foi eliminado pelo. Sim, sim. É assim, pelo eu sei porque CRB meu na pai Copa do foi do Brasil. dia que meu Que pai teve técnico não alta da UTI cairia de com Covid. 4 Exato, dessas? exato. Não, Perder eu do- concordo, do é isso CRB em mesmo. casa, É mano. isso. Do começo de 2021 do Palmeiras foi péssimo. O Palmeiras, é que assim, a ganhar a Libertadores sustenta o trabalho do cara, entendeu? Sustentou o trabalho do cara. Você pegar se o Carille fosse campeão da Libertadores, o Santos jogando mal, você ia falar pro Santos demitir o Carille? Não ia, pô. A torcida do Santos ia falar pra demitir o Carille? Não ia. Entendeu? Cara, mas assim, é claro, tudo bem, beleza, mas você não concorda, você não concorda que assim, o cara que é o presidente, que chega e manda o cara embora pra contratar um cara que é uma incógnita, que é o Pedro Caixinha, e pra montar um time inteiro novo, e É. acha que o time vai aí o Santos vai lá e perde o primeiro jogo do Vasco no Brasileiro, vai o presidente e fala que é um absurdo, que o Santos tem que Mas tá eu acho que é brigando isso. pra ser Eu acho campeão. que os times, Porra, cara, os não times é assim. grandes têm que parar um pouco com isso também, de ficar trocando de técnico toda Com hora. certeza. Todos os times do Brasil têm que parar isso, cara. O Carille tinha que estar no Carille, Santos até hoje, pô, cara. Mas por que ele acreditou tirou o nos Ramon meio-dia. Menezes? O Ramon Menezes, Ramon. ele pegou um time que ia Exato, cair, cara. porque ano passado... O cara fez um baita no o trabalho, Corinthians cara. classificou pra Libertadores, daí pega um time que ainda tá bagunçado. E o cara só falou a Foi verdade. foi O campeão cara falou paulista, assim, ele foi "Você campeão espera o paulista." quê? Que eu tire o time do rebaixamento no ano e ganhe e seja campeão de E tudo foi, nos outros e anos. foi, ele ganhou o É. Paulista. Entendeu? Mas seja de E campeão daí já de tudo. tiram ele pra É. trazer aqui o Dorival. O problema é os velhos politiqueiros Mas sabe- desses clubes todos aí. Agora, falando nesse assunto, o Zubeldia tem uma das melhores campanhas da Libertadores. Né? Ele se classificou bem. Sim. E aí? Mas sabe por que Mas que daí, ele- mas sabe daí por que ele eu caiu? que não acompanho o jogo do São Paulo. Vocês agora que deu um acompanham. chute na cabeça do Rafa, ele vai defender o Mexeu no... Pô, você tava de um lado, agora você tá do outro. Não, mas ó, do Zubeldia na Libertadores, a campanha traduz o que o time estava jogando bem ou é um resultado bom? Não, o time soube jogar a Copa, velho. Ele jogou muito bem fora de casa os 3 jogos. É, isso que eu ia falar. Ele ganhou os 3 o que jogos foi fora de muito casa sem tomar gol, decepcionante foi os jogos na frente da torcida, porque Porque ele tomou jogou decisões muito mal, erradas que fizeram o time perder ponto, perdeu ponto, jogou Tipo, muito mal. Tá ganhando de 2-0 do Alianza Lima, o Ferreirinha tinha feito 2 gols, tava destruindo o jogo, não sei o quê. Agora Sentiu. fora- Daí ele pôs um lateral pra dobrar, pra segurar o resultado, tomou 2 gols e empatou o jogo, entendeu? Agora Ele falou, eu errei. É na hora Isso, que a culpa foi você, minha, você vê o técnico adversário, às vezes também mérito também. Pô, É. tem um cara lá que tá destruindo, o cara se Ele pôs um machucou. moleque de 18 anos e Aí fez botou, gol, botou o cara pra... Começa a jogar em cima, né? É, falou, é lá que eu vou jogar, entendeu? Mas sabe por que ele caiu agora? Porque ele teve 3 derrotas seguidas no Brasileiro. E daí na pausa, quando voltar da pausa do Mundial, ele vai pegar o Flamengo fora de casa,
O Bragantino fora de casa e o Corinthians no Morumbi. Você acha que ele ia ganhar? Já vai cair o Crespo. Então, Já estamos vendo a queda do Crespo anunciada. Vê se o Voivoda tá... Meu Crespo. e daí quantos pontos você acha que o Zubeldia ia fazer com o jeito que o São Paulo tava jogando nesses 3 jogos? Ele ia cair. Então preferiram, vamos tirar ele agora porque tem... Não, eu 25 concordo porque eu realmente não gostava. Eu vi uns jogos do São Paulo, o São Paulo não tinha padrão nenhum. Só que eu acho que é uma cultura muito burra que a gente tem de que é isso, você contrata um cara, e às vezes ele pega um time totalmente desmontado. Tipo, o Ramon Menezes, o Carille foi o Carille, se o Santos cair esse ano, é pela demissão do Carille. Com certeza. Eu acho também. E daí os caras não dão um tempo de trabalho. Você pega, daí tudo, a gente gosta do técnico europeu. Por que a gente não pega o padrão dos times europeus? Que time nosso, tirando... Não, olha o Simeone, cara. O cara mais bem pago do mundo. E aí não ganha toma um nada. cacete, E não ganha nada. E tá lá... Mas ele é do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid antes dele não beliscava nada. O cara ganhou mas um eu monte sei- de coisa. Ele ganhou bem, né, euro, mas- né? Mas é por isso que o Palmeiras quer renovar de novo com o Abel, cara. Os caras não querem nem saber se o Abel não vai ganhar ou se não vai ganhar. Os caras. Foi final da Champions. A mesma cultura que o Atlético de Madrid criou com o Simeone, o Palmeiras quer criar com o Abel Ferreira. Cara, eu acho. cara, Ano desculpa. passado o Palmeiras tava pedindo pra tirar o Abel porque não ganhou Até o a Abel torcida. ficar em sexto no Mas Brasileiro. foi a tor- cair no Brasil- na Mas foi Libertadores ano passado, não ganhou a Libertadores. Como assim a gente não vai ganhar a Libertadores todo ano? Mas é porque sempre vai é ter os torcida, conselheiros cara, é velho, não é torcida. torcida. Mas foi a torcida- É conselheiro Mas a velho. torcida- Eu falo porque Carille. assim, eu tenho amigos que são contra o Abel Ferreira. Eu tenho Corneta amigos. verde. Sim, eu tenho um grupo. Traz os corneta verde aí. Eu tenho amigo que fala contra o Abel Eu Ferreira. tenho até entendeu? amigos palmeirenses, Então, mas eu assim, respeito Mas do eles. mesmo jeito que tem torcedor contra o Abel, você pode ter certeza absoluta que na direção do clube, aqueles velho conselheiro, tem uma boa parte que é contra. Não, fora que deve Felipão ter... de volta. Deve Não, ter... porque não, tem interesse político. Tem as viúvas, tem muito palmeirense, e você não, mas eu tenho amigos palmeirenses que os caras não admitem que a Leila tá fazendo um bom trabalho. Os caras não conseguem falar que a Leila tá sendo boa pro Palmeiras, Ela cara. transformou um time... Uma quase piada, tri uma rebaixado, piada. salvo pelo rival no time que mais ganhou de todo mundo, velho. É o time que mais ganha, assim, há 10 anos, velho. eu tenho. É assim, o que restou pra gente que é não palmeirense? É a piada do Mundial, porque o resto vocês ganharam tudo. Ignorando os fax, vocês são um time com mais brasileiro, acho que é empatado com o Corinthians se ignorar fax. Vocês são um time mais Libertadores empatado com o São Paulo. Não tem mais o que vocês não ganharam. Assim, o que eu acho, assim, eu tenho algumas ressalvas com a Leila, né? Eu colocava lá no grupo que ela tem algumas Só que falas. ninguém mais vai ganhar, né? Até copinha ganhou, a porra. copinha aí não tem mundial. A Leila, ela tem algumas falas E que às continua vezes sendo o maior prejudicam ela enganador mesma, de entendeu? venda de Essa que é a grande jovens. questão da Leila. A Leila é uma excelente gestora, tipo, ela reconstruiu o time mesmo, financeiramente. Só que como presidente, às vezes ela dá umas vaciladas na questão. Nunca convida na o Sérgio questão, nas coisas do Palmeiras, na ele questão. falava fora Leila, viu? Vaciladas da Falava. Leila. Pra caralho. Vaciladas da Leila. Não, As vou últimas citar uma aqui. sete... Eu vou citar uma aqui. Últimas 7 Libertadores, o Palmeiras tem a melhor campanha da primeira fase. Não, deixa eu falar aqui. Palmeiras ou ele é campeão brasileiro ou ele é vice-campeão. Mas Não, ela tava calma. suando. Não, o que eu acho... Eu queria esses vacilos. Eu acho que ela... Não, Pérez, que era do ela Você viu compra como umas está o brigas. Corinthians? Estavam ameaçando arrancar a cabeça do presidente semana passada. Qual deles? O presidente original, o novo? Pô, a gente não falou do Corinthians aqui, hein, velho? A gente não falou do Corinthians. O Corinthians tá aberto ainda? O que aconteceu? Fecharam o Corinthians? Qual é o presidente do Corinthians hoje? Vamos respeitar o único paulista que ganhou um título A esse gente ano, fez por tudo isso favor. pra apresentar pra vocês o novo presidente do Corinthians, Rodrigo Martinez. O presidente eu tirei querido as mandando bets do- segurança sentar na cadeira pra ele poder Não, mas mijar. só Ele voltando tava- na Leila ali. Não, um e exemplo- o um exemplo que eu critério de falo. ser presidente é quem tá sentado na cadeira. Era tipo a dança. Eu sentei na cadeira, eu sou presidente. Contrato o Neymar, contrato o Neymar. Mas assim, a Leila, por exemplo, uma coisa que eu vou citar um exemplo aqui. Ela falou isso aí. Quando o Neymar, né, surgiu um boato Até do pena Neymar. que é muito Não, fácil. Não é muito grande. Surgiu um boato do Neymar no Palmeiras. Aí foram perguntar pra Leila. E a Leila falou assim: o Palmeiras não é departamento médico pra Daí contrata recuperar. o Paulinho. Exatamente. Ela trouxe um cara, tudo bem, o Paulinho, puta jogador. Só que o cara E o Neymar chegou. Não, o cara chegou E o Paulinho tava no machucado, carnaval com o Neymar. recém-operado. Tá agora no Mundial. Ele era pra jogar, preparar o cara 6 meses pro cara chegar. Ele e o Vitor Nhoque. Entendeu? E assim, aí a torcida fala o quê? Fala o quê? A torcida pega e fala: porra, o Palmeiras não é departamento médico. E ela comprou um cara
machucado, que não vai ter retorno esportivo nenhum, gastou uma puta grana no cara e o cara não vai ter retorno. Então é isso, às vezes ela morre pela própria boca. Ah, mas é um ponto só. Não, mas tem vários, entendeu? Então são coisas... É o suficiente pra ter meia dúzia de conselheiro velho que se acham dono do Palmeiras pra tentar tirar. Mas foram esses mesmos conselheiros que mudaram o estatuto pra deixar ela presidente. O São Paulo tá tão ruim porque ele tem mais velho, entendeu? Acho que é o time que mais tem velho chato é o São nunca Paulo. aconteceria no São Paulo por causa do estatuto, por como é gerido o conselho, como escolhe o presidente. Mudou o Nunca estatuto pra ela aconteceria, conseguir Cara, ser o bem... São Os times Paulo- daqui de São Paulo vão virar SAF em algum momento, cara? Ah, sei lá. Cara, na portuguesa virou SAF. Marinakis. Mas esse é o negócio- Cara, grego. imagina mudar o... Você acha... Assim, Mas ó, o grego, ele só não o quer que tem que a mudar no base. estatuto de São Paulo pra esse maquinaques aí, maquinado comprar, velho? Cara, mas Eu acho que não vai virar, cara. Mas isso que o Casares Barriga tá tá falando, tentando estruturar mas o isso que o time Barriga pra tá falando é isso, verdade, porque o São Paulo é um dos que tem os estatutos mais engessados. O São Paulo não consegue fazer um terceiro uniforme porque o estatuto engessa, cara. Não, o estatuto da portuguesa também era engessado. Só conseguiu virar SAF porque chegou no fundo do poço. Desligou. Terminou Sabe? o time e vamos começar do zero. Tá devendo R$1 bilhão. Corinthians, hein, Imagina, cara? Acho que o olha esse Corinthians é o cenário. próximo. Você tá devendo R$1 bilhão sem divisão nacional, jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista. Cara, isso é o fundo do poço. Não tem estatuto. Vai ter que virar SAF. Aí a portuguesa virou SAF. A SAF vai pagar a dívida. A SAF não consegue contratar nenhum jogador bom, porque ninguém quer jogar a Série D. Barriga, onde foi a reunião da SAF da portuguesa? Não posso falar. Foi na sala da casa dele. E o São Paulo não tem como virar SAF, porque os velhos nunca vão deixar. E o Santos a mesma coisa. E o Corinthians a mesma coisa. Tem que piorar muito pro pessoal falar assim, puta, vamos ter que quebrar o estatuto. Não, mas- O que aconteceu Peixe, mas jogar na Série B, os velhos ainda falam assim, não, mas eu sou o diretor da bocha, eu tenho direito a ingresso, eu quero levar meu neto vai entrar de mão dada com o jogador. Os caras não largam o osso, bicho. Pra ontem, cara? Mas- Mas você não acha Ontem, que o cara. Neymar pai quer quebrar o Santos pra comprar embaixo? Imagina, o cara acabou. Tá salvando o Santos, Ele rasgou, ele pegou 8 milhões e falou: Mas a mídia fala isso, não fala que A quer quebrar pra mídia. comprar embaixo. Volta naquela primeira conversa. É. A mídia fica o dia inteiro tentando procurar alguma forma de dizer que o Não, Neymar sabe- é o diabo. Não, mas é isso, é que surgiu o Neymar, e deu que eu vou falar, não é porque antes o que ficavam falando o dia inteiro? Que a gente brincava, os caras da Globo brincavam, falavam o dia inteiro do Corinthians. Porque o Neymar é o que traz audiência. A gente tem que lembrar que veículo de imprensa, eles vendem a informação. E é aquilo, ninguém quer saber o que a portuguesa na Série B tá fazendo, mas a briga do presidente do Corinthians e é por isso que eu acho que o Corinthians talvez não precise, infelizmente, virar SAF, porque o Corinthians gira muito dinheiro e muito interesse, porque é um time que tem um apelo comercial muito grande. Mas imagina isso tudo com uma gestão empresarial. Eu acho que desses times grandes, o que virar SAF primeiro, todo mundo vai falar, pô, olha o que os caras fizeram. Mas velho. daí, eu pego algum programa, podcast, alguma coisa, eu vi um cara falando que ele não era Corinthians, ele falou, eu dou graças a Deus pro Corinthians ser mal gerido, porque o Corinthians com a administração do Palmeiras não ia ter pra ninguém, porque é verdade, o alcance que o Corinthians tem, a penetração que o Corinthians tem, mete uma Leila Pereira, ela nem precisa do Você Abel. pega o Sabe Flamengo, também tem- que é análogo, cara, tem um dinheiro infinito agora, Mas o cara. Flamengo teve um monte de boa gestão antes de 2019. Não, começou com a presidente A lá, a Patrícia, Patrícia, né? sei lá o quê, Sim. que ela meteu ela fez 5 time anos lixo de pra não cair. Obina, Negueba e sei lá quem, e Alex Muralha, cara. pra daí E chegar hoje, no time... mesmo com diretorias ruins, o Flamengo continua. Enquanto Demitindo tá a o dívida Dorival do São depois de Paulo ganhar a hoje? Libertadores. A dívida do Tá São Paulo um tá bilhão, cara, arrumando... ganhou $1 bilhão. Tá o arrumando Flamengo, pra o $1 Flamengo bilhão. tem cada uma também. É Vitor Pereira, Cara, posso falar um negócio, cara? O Dorival. Flamengo não tem essa puta gestão que falam. É que o Flamengo ganha tanto a mais que Não, todo mundo. não, mas que o Flamengo o- pode mas- errar. Mas o fazer Flamengo que zerou, for. mas o Flamengo zerou a questão de dívida, cara. Mano, O a Flamengo arrecadação- melhorou muito a mas, dívida, mano, a cara. arrecadação do Flamengo ela é muito maior do que de todo mundo. É mais fácil, vamos combinar, velho. Mas do é o por isso cara que eu acho fazer que a o gestão no Corinthians... Santos. Mas é por isso que eu acho que o São Corinthians não Paulo vai quebrar. ou no Palmeiras. Mas é por isso que A o do Corinthians... Corinthians é parecida. Mas é por isso que o Corinthians não Cara, vai não quebrar. arrecada igual o Flamengo. Mas é muito mais do que os times de São Paulo. Sim, sim. O Corinthians e o Flamengo estão muito longe do terceiro e Era quarto. pique Real Madrid e Barcelona na Espanha, velho. É muito acima do Que era a eterna treta do Calil, que aliás, se É. um dia quiser vir aqui, tá mais que convidado, que ele falava que existia um plano da Globo e da CBF de transformar o Flamengo e o Corinthians nos únicos times do Brasil. Infelizmente não foi pra frente. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Não, a Lusa tá chegando aí. A Lusa vai demorar. Mas só de jogar a Série D esse ano e sabendo que vai jogar a Série D do ano que vem, Mas aí, isso dá uma tranquilidade que a gente não vivia há muito tempo. Porque aí dá pra montar. E Vai barriga, jogar Série C assim, ano que uma vem, uma Barriga. pergunta. Não. agora aqui, ó. É que. Mas Deixa eu tem explicar, garantia deixa eu de jogar explicar. o- A Entendi. A Série D você tem que se Pelo classificar. Paulista já tá classificado. Entendeu? Já tá tudo bem. classificado. E
se jogar a primeira divisão do Paulista mais ou menos e conseguir se classificar pra Série D várias vezes, em algum ano vai subir, cara. Aí quando sobe Não, vai pra subir esse C... ano. E qual é essa meta aí? Qual é essa meta a longo cara, prazo aí? o time é muito ruim, cara. Mas O time qual a meta a longo prazo aí? São piores, né? Tá em primeiro. A meta é o quê? Não, É a subir pro- meta agora é zerar a dívida. Então vai ter uma recuperação judicial e a SAF vai pagar a dívida. 1-0 Flamengo. E a SAF pretende construir um novo estádio para ser Esperança. multiuso. Primeira vez que jogou contra os Não, Casagrande. Walter Casagrande já jogou com O que o Barriga Esperança. falou, acho que o Santa Cruz não tem divisão pro ano que vem, né? Santa O, Cruz foi mal no estadual. O Santa Cruz foi mal no estadual. Eles têm Série D esse ano, não Então, sei se eles têm pro ano que vem. jogar all-in esse Aí ano. é mais A pressão difícil. muito mais Tem que difícil. jogar o Se ele win. pegar umas quartas de final e ele perdeu o primeiro jogo. E a sei lá. torcida da Portuguesa fica louca com isso. Por quê? Porque o cara da SAF, ele é um empresário. Ele falou assim, cara, eu não vou pôr dinheiro a fundo perdido. A gente já tem a Série D do ano que vem, então eu vou gastar o que dá, a gente recupera, paga a dívida. O ano que vem eu boto um pouco mais. E se não tiver a Série D daqui 2 anos, aí a Série D do ano que vem vira, assim, cartada final. É tudo ou Mas que nada. pensamento errado, cara. Porque se monta um bom time agora pra tentar subir na Série C, Peixe no não Paulista tem, vai cara. melhor no Paulista do ano que vem. Peixe não tem como montar bom time na Série D. Os jogadores da Série D são todos ruins. E quando você vai tentar contratar alguém um pouquinho melhor, o cara fala assim, eu tenho uma proposta da Série C, eu tenho uma proposta da segunda divisão da Áustria, que a Portuguesa perdeu o jogador para esses mercados. Ah, eu vou jogar a segunda divisão da Coreia do Sul. Ah, eu vou jogar na Suíça. É muito difícil contratar. Bem melhor morar na Suíça do que ali no Bom Retiro, né? Não consegue contratar. Então, é engraçado que se você olhar a Série D, tem o Santa Cruz e a Portuguesa. E o Canindé, como é que tá? Não, vai fazer outro. Não, mas vai... Não, mas parece que vai usar, né? Não Vai é que vai usar a demolir. estrutura, vai vai ser arena fazer. multiuso? É que Vai não ser pode arena demolir porque tem multiuso. um trator enterrado. Entendeu? Se vocês soubessem os rolos daquele estádio, metade do terreno é da prefeitura. É o presente Cara, do mas São Paulo aquele pra estádio Portuguesa, tem um né? Deixa- puta potencial de Se virar uma jogar tudo arena. errado. Tem, Porque a tem localização dele localização é muito boa. boa. Muito boa. Assim, quando fizeram o É estádio boa da não, Copa, o estádio do média, Corinthians, é média a É muito localização. melhor do que, por exemplo, o Itaquera, né? Quando fizeram o estádio da Não, Copa é. Itaquera, Muito. era pra ter sido no Canindé, cara. Era o melhor lugar pra fazer, na Acho que beira tinha da que ser no do Marginal. Palmeiras, cara. E você não acha que o Santos tinha que jogar mais no Pacaembu, por exemplo? Com certeza. O Santos vai jogar na Vila da 10 Santos mil, vai jogar na né? Neymar Aí o Arena. Santos- Aí o Santos... Tá Santos vai jogar na Neymar Arena. Na O Praia Grande. Pacaembu melhorou muito, viu, pessoal? Cara, mas você Pacaembu viu? agora tem um monte de banheiro, cara. Vocês lembram do Pacaembu antigo? lembro, mas- Só tinha banheiro químico. Pô, já mijei muito naquele banheiro. Agora esse prazer você vai perder, porque agora tem banheiro embaixo da mármore, tem arquibancada. mármore Não, lá também? eles cavaram Não embaixo só das mármore, com o espelho que passa o jogo Não, e eu você sei, tá eu sei, mijando. eu vi. Então Eu você tem passava de casa e ficava lanchonete. acompanhando o projeto Você tem ali. lanchonete, você tem um monte de banheiro, cara. O Não, estádio cara, ficou bem bacana. O Santos tem que jogar mais em São Paulo, mas parece que no Pacaembu tem problema. Eu ia jogar no Pacaembu, aí não tava com o Alvará, e aí foi jogar no Allianz. Aí o Santos vai jogar no Allianz. É o mesmo engenheiro do lota ginásio da todo, Santa vem Casa. 35 Não dá pra entender mil, nada aquele enche Pacaembu lá. Eu tudo. tô indo lá, eventualmente lá, semana passada eu fui correr lá na pista lá do Pacaembu. E, cara, um puta estádio, uma puta estrutura, patrocínio do Mercado Livre lá. É, pegou o name E, rights, cara, pegou? assim, parado. Mas tá tendo uns shows lá, de Ah, vez show. em quando. Eu vejo da janela Cara, da minha show. casa. Cara, eu acho tá? que só Tem que movimento Naming lá. Rights deve pagar a Mas e empresa aí, que cara, fez assim, o estádio. Porque não, aquilo tudo ali, bem, mas você vai tá ser só numa área show. nobre da Vai ser cidade, só tem show. Mercado Livre, Mas vai ser só gigante. show. O estádio parado lá, cara. Tá parado. Cara, o Santos tinha que jogar lá. Eu também acho. Ah, Acho que mas o Santos acabou tinha de que jogar. começar também, faz 3, 4 Mas meses você viu o acordo que que o Santos fez? reabriu. Você viu o acordo que o Santos fez com o São Paulo agora? O Santos vai jogar contra o Flamengo. Vai acabar o Mundial, é Santos e Palmeiras na Vila, depois Santos e Flamengo no Morumbi. O Santos fez um acordo com o São Paulo que o Santos vai jogar 3 jogos no Morumbi e o São Paulo 3 jogos na Vila. O que o São Paulo quer jogar 3? Não, numa boa, cara. A Vila é pequena. Tipo, Quem tinha porque vai ter show e aí vai mandar o jogo na Vila. porque o São Paulo Parece tá que jogando tem. em Brasília, Parece né, que quando tem. tem Não, e isso. parece São que. Paulo não joga parece no que time tem verde bastante mais. torcida. Tem bastante São Paulo indo na Baixada. E é pros o caras Pacaembu irem. é... O Santos tinha que usar. Não é Ah, negócio. mas É é um que campo a- sintético bom, né? Mas é é que novo. Mas essa falaram que é questão uma do- bosta, cara, que é ruim e por isso que o Santos não quer jogar lá também. Cara, eu acho que o Santos deveria jogar mais lá e eu acho que o Corinthians, de vez em quando, deveria jogar lá. Pela história que o Corinthians criou lá. Camiseta do Rapa. São Paulino Verde. Não, mas é que o São Paulo, hoje... O São Paulo tinha feito um acordo com o Palmeiras pra jogar no Allianz e o Palmeiras jogar no Morumbi. Daí teve treta, enfim. Daí a alternativa foi, vamos jogar em Brasília, velho.
São Paulo, quando não tem o Cara, Morumbi, isso é joga em ridículo. Brasília, mano. Isso é ridículo. Não Dois faz jogos, sentido nenhum. dois Vai jogos. jogar na Vila agora. É, melhor jogar na Vocês vão Vila ver que é um que Brasília, estádio de velho. pressão mesmo. Dois jogos em Brasília, não Foi é o jogar com o estádio Velo Clube nosso. em Brasília, Tomou o jogo. Meu, Mano, jogou você vai comer um pernil no bar do alemão ali na frente. É muito melhor velho, você jogar vai na ver a Vila do que jogar em qualidade. Brasília. Cara, tomou um vareio em Brasília. Tomou um Eu vareio. acho mil vezes melhor o São Paulo jogar Sabe na nem o que tá Vila do que em acontecendo. Você Brasília. tem que assistir lá, rapaz. Você vai Não, gostar, velho. eu já Você fui não na sabe Vila, o é gostoso pernil de que ver tem jogo. ali na frente, Me rapaz. lembra muito intermédio. Você já foi Vila, lá? Vila. Já fui na Vila. Mas o A Rafa Vila não é vai terrível, poder. cara. Agora o Rafa tá de dieta. Cara, não o pode. Rafa- O Rafa Uma Rafa das, tá de dieta. uma das O Rafa piores foi assistir sensações jogo que o no futebol Paraguai da pode dar. Libertadores. É verdade. Do ele- nada, ele posta uma foi foto pro assim. Paraguai? Eu não Aí falei, acreditei. cara, eu Com a falei, mãe cara, dele, com a mãe dele. Não, eu falei, cara, esse jogo não é no eu Paraguai? explico Eu tô perdendo Não, você alguma foi com a sua coisa? mãe, não foi? Aí olha lá, tá o Rapadura no Ele Paraguai. levou a ele- mãe num jogo hostil de Libertadores no Paraguai. Ele e os caras da Independente no A ônibus. vida da mãe em risco, velho. Não, deixa eu explicar essa Ele história. precisava comprar uns vinhos pro Eu terminei, casamento. eu terminei a residência em fevereiro. Aí E pensei daí que eu eu podia tava, me suicidar, tava velho. fazendo contrato pra ser contratado no serviço da Depressivo residência e total. tal. Vou ver o jogo no Errei Paraguai. de E daí especialidade. E daí eu olhei a tabela Não, da Libertadores e ele- falei, São Paulo vai jogar no Paraguai. Ele tava dando um Ah, vou plantão de aproveitar ambulância. que eu Ele tava tô dando um com- plantão tô de com horário ambulância. livre. A ambulância começou, a ambulância parou no Paraguai. Só que ele veio e tá dentro do jogo já. E daí eu comprei pra ir pra Foz do Iguaçu, Uma que eu não passagem conhecia, e atravessei pra ir pro Paraguai. Atravessou. Foi legal ainda. Cruzou a Ele e o fronteira. Ronaldinho Gaúcho. Isso é uma... Não, mas sabe o que foi legal? Que eu cruzei a fronteira, passei direto, daí eu fui Por pegar o baixo das carro. grades. Daí a localização falou, não, mas você tem que ter a imigração. Eu falei, tá, mas ninguém pediu. Não, você tem que voltar lá. Daí eu voltei, pedi pra carimbar. Você pode alugar o Eu já carro. tava dentro do Paraguai. tive que passar na América imigração. Latina é um negócio maravilhoso, né? Você passa, ninguém te vê aí, mas você não passou. Não, volta na fila. Volta ali na fila. Eu tô lá ainda, eu tô isso lá, aqui é um tô lá. holograma. Eu Ninguém voltei, me pediu pedi um nada, eu carimbo passei. E fui pegar o carro. Não, mas daí ele tentou voltar. Não, mas você não tem o de entrada, você não pode sair. Ó, nada supera. No Rio pra voltar. Nada supera a sensação ruim de você assistir jogo como visitante na Vila Belmiro, cara. Esse é difícil, E Peixe. no Allianz Terror, Parque velho. É terror. É difícil. Não, a primeira Não, aquele lugar da não, arquibancada você não vê o gol. Não, cara. eu lembro Você não vê o- eu você lembro só vê o gol de lá. eu lembro Daqui você quando- não vê. eu lembro Não é pra você quando ver você- mesmo, você não tinha que estar lá. Eu lembro quando você foi nesse jogo, o Peixe ficou preocupado. Barriga não vai, não, velho. É perigoso, cara. Ah, Mas eu fui eu fui num algumas jogo de vezes. visitante no antigo Palestra Itália. Você ficava na altura da piscina do clube, velho. Você ficava além ali. Ah, eu lembro do estádio e antigo. muito longe, velho. estádio antigo. Era muito ruim, velho. Mas ainda é melhor que no estádio novo que você assiste o jogo no telão. Cara, eu ia falar isso. Com a rede na Eu tava segurando pra falar isso. Os caras vão ver o jogo no telão, compra Não, ingresso, eu quero ver o jogo. E tem um Não. setor inteiro com Não, telão na frente. E ainda, Não, cara, eu não o sei, Zé nunca fui Renato nesse querendo setor aí, não. convencer que era bom. Não, mas você tá ali, você vê de É o graça. clima, é o clima. Você vê o clima do estádio ouve a e uma torcida. imagem Full HD. Ah, vai. É quase uma Aí é realidade melhor você virtual. estar na sua casa, né, velho? Uma Comendo uma realidade comida virtual. boa. Mas e o pernil? É. Não, rapadura não O vai. Múcio mete uns 3 quando a gente vai no Morumbi, velho. Agora, se um dia vocês quiserem levar os filhos de vocês pra assistir jogo num lugar seguro, é o Canindé, cara. Canindé é um estádio que a torcida é pouca, é muito familiar. O sonho da Ana é. A familiar nada, aquela Leões da Fabulosa é... Não, cara. É assassina, hein, velho? A Leões da Fabulosa mudou muito. Tem jovens, Os meninos que comandam hoje, eles são muito organizados, cara. Eles são realmente Tipo uma Baby. torcida organizada. Eles não são uma renca de arruaceiro, Não é um bando de vida como louca, já foi. igual- né? Ah, vamos até o aeroporto matar o Castrilli. Não é mais assim, cara. Eles Pô, são... mas os caras falaram nessa missão, hein, Barriga? Pô, você... Falha- Falharam, ele foi. Mas Ele o- foi. Falhamos, Ele tinha falhamos. 11 anos e tava Mas eu querendo vou te bater no falar cara. que um dos jogos mais hostis que eu já fui na minha vida foi Brasileirão 2008. O São Paulo tava na reta final pro título, foi pegar a Portuguesa no Canindé. Foi um jogo que foi 3-2 esse jogo pro São Paulo. Acho que foi 3 gols do Borges até. E a Leões é fabulosa, mano. Época do Tava quebrando Barcelusa, tudo, né? velho. É que Eles estavam... Época do o Barcelusa. Canindé tem o mesmo problema da Vila. É o acesso, cara. Tava rápido a mãe Ele dele. levou a mãe dele Levou lá. a mãe, levou a Não, mãe. deixa eu explicar. Ela, assim. Lucas, aqui tá perigoso, cara. Eu ia Não, mas sozinho eu pra conheço os viagem caras, do fica Paraguai. tranquilo. Eu ia sozinho pra viagem do Paraguai, que minha namorada não podia ir, os moleques arregaram, não quiseram ir também. Daí a namorada obrigou você. Vai com a sua mãe ou você não vai. Aí minha mãe pegou e falou, eu não... Parece que os bordéis lá de Assunção... Minha mãe falou, eu queria ir pra Foz do Iguaçu, não conheço, posso ir com você? Eu falei, eu vou no jogo. Os bordéis de... Daí ela falou, Pegou uma ela falou, aí S10, você vai meteu Mas o jogo era galopeio contra e foi. quem? contra o Libertar. É em Assunção. Você teve que pegar o carro e dirigir um monte ainda. São 3 horas. Peixe falando no começo. Ah, só 3 horas. Só 3 horas Pra dirigindo ir- no interior do Paraguai. Pra ir ver um jogo e Eu não voltar. falei isso. 2 semanas Mas aí- de heróico. casamento. Eu não falei. Heróico, Mas sabe, heróico.
Foi uma experiência muito legal de fazer. Foi bem da hora. Quem não conhece alguém que não traiu, isso que eu falei, você nem vem. Não, nem volta com isso, que você já não... A gente conseguiu não te complicar no começo. Mas aí minha mãe falou, mas aí na hora do jogo eu fico em casa. Vira o microfone pra você. O ingresso tava R$15 o jogo, entendeu? O Rafa... Daí minha mãe falou, vou lá junto. Não, R$15. O Rafa ficou o podcast inteiro. Você vai com R$100 no Paraguai, você tá bem, né, cara? Pô, legal, rapaz, essa história é sua. Ele virou agora o microfone. Mas é o que eu sempre falo. A gente é muito mal acostumado. Nós 5 aqui, a gente não é torcedor. A gente é tonto que assiste time e comemora título. Isso aqui é torcedor, que pega busão 9 horas pra ir ver a Portuguesa perder em Novo Horizonte e volta, velho. Bicho, a Agora eu primeira não vez faço que eu vi o mais Peixe ganhar, eu tinha 12 anos, cara. Um título importante. Pergunta pra ele. Porra. Pergunta pra ele. Eu vi a Portuguesa ganhar a Série B, pô. Eu ia Aquela com campanha foi 9 animal. anos, meu pai me levava no Vai ser Palestra lusa. Itália na Seu chuva. time dava pau em todo mundo nessa Com época. 9 anos? Eu com 9 anos? Com 9 anos era o ano 2000. Vocês ganharam o Mercosul, não foi? Não, cara, passei maus bocados ali. Mano, velho. até onde vocês caíram em Série 2002 B, era paulada em todo mundo, velho, do Você era Palmeiras. adolescente quando seu time jogou Série B? Eu era, cara. Não, deve ter sido sofrido Época de isso. Cara, escola, velho, imagina. é, Nossa, imagina chegar o dia do rebaixamento. Pois é. É que era férias, né, quando caiu, né? cara. E eu que tava na faculdade, meus melhores amigos eram São Paulino. São Paulo meteu tricampeão brasileiro, Libertadores Mundial, o Corinthians caiu. Tá ótimo. A primeira vez que a Portuguesa caiu, eu tava fazendo FUVEST, cara. Eu estava na prova da FUVEST, em que fui aprovado para Santa Casa, e a Portuguesa estava jogando, e o jogo era Portuguesa e Bahia. Se eu não me engano, era em Mogi o jogo, porque a Portuguesa tinha perdido o mando, porque a torcida fez alguma merda. E do lado do lugar que eu tava fazendo prova, tinha um estacionamento, e os caras eram torcedores do Bahia fanático. E eles ficaram gritando, comemorando, e eu fazendo a prova, velho. Eu falava, puta, a Portuguesa tá caindo, cara, porque era uma combinação de resultados. Quem que vai cair na FUVEST? A Portuguesa. Eu não sei como, redação. não sei como eu passei nesse vestibular, cara. Foi o ano que o Palmeiras caiu junto, não foi? Foi. Foi o ano que caiu junto, né? Palmeiras caiu em 2002. 2002. Foi a primeira vez que a Portuguesa caiu. E o Botafogo também, né? caiu Foi também. todo mundo- Eu lembro. O português não é Palmeiras. subiu, né? Mas eram só 3 que caíram, eu acho, nesse ano. Não lembro. A Portuguesa, tava no segundo a colegial. Portuguesa não subiu Eram de 3 que primeira. caíam. Eu tava no segundo colegial. Na Eu Portuguesa tinha demorou. muito amigo palmeirense que eu estudava no Dante. Tinha um professor de redação, professor Jackson, que ele era São Ó, tá Paulino. convidado também, São Jackson. Paulino fanático. E dentro um amigo meu, mó cabisbaixo, o Palmeiras caiu. Daí, professor, menino de 16 anos. Tava triste que seu time caiu, né? Se fudeu. Não, cara, pô, imagina, 13 anos. 13, Não, foi 14 o anos. primeiro rival grande que eu vi cair. Depois o Corinthians caiu, o Santos caiu, mas o Palmeiras abriu a porta. Mas, cara, mano, depois Não, do quando o rebaixamento, depois do rebaixamento deu uma amadurecida, assim, né, cara? Porque. Eu espero nunca passar por Mano, isso. depois que o Santos. Mano, a queda, assim, mano, na hora que, Não, mano, na hora que caiu. mística. cara, É que a queda, Mas assim, Foi um é que- negócio. é que a ainda queda do viu, Santos você ainda viu. foi aquele tratamento paliativo, né? Ele veio caindo aos poucos. Né? Mas, Você mano, vê- na boa, você velho, vê- na boa. Eu assim, ó, eu passei, mano, com 33 anos de idade. Eu Então, passei a mas você noite já era adulto, inteira, você mano, já era acordado adulto chorando, quando- mano. Então, Arrasado, imagina parecia uma que tinha criança, morrido cara, alguém da minha quando cai, família. velho. Aí que deu 6 horas da manhã, tocou meu despertador e eu Pois fui, é. mano, pro ambulatório. trabalhar, Aí eu olhei e bicho. falei, mano, tá errado. Desculpa, não dá, velho. Não dá pra acontecer Aí isso, já velho. marcou a agenda, ele, ó, hoje eu não vou. Não, fui Não, lá, mas assim, velho. Tomei vocês uns tiveram café a e experiência do time de vocês cair quando você já era adulto, pô. Eu não. Eu era criança, adolescente, pô. Então, assim, Você foi teve uma- 2 vezes, como é que foi foi a uma outra- diferença? É, de que a outra já era experiência? adulto, já, né? Não, foi... Mas a outra ele Foi tem que 10 colocar, anos depois, ele tem que né? colocar na Eu já- conta do Marcos. O rebaixamento. Mas aí eu já tava cascudo, Não, já. do Passei a segundo- infância inteira já. O segundo a culpa é do O segundo Marcos. rebaixamento de vocês, velho, a gente tava na faculdade, vocês nem sofreram muito. Mano. É, mas, Vocês já estavam mó cara, assim, também, pô, eu já Valeu. passei a infância inteira sem ver meu time ganhar, Eu lembro do praticamente. Dantão, velho, o Dantão falando pra mim, mano, eu sabia que ia cair, porque tinha umas rodadas fodas, e aí eu sabia que eles iam mandar o Filipão embora. Quando mandasse ele embora, nunca ia acertar. É, Mandava ali foi pau. ser torcedor, cara. Eu lembro que meu pai me levava, cara, ver a Série B, o Alceu em campo, cara. Era Palmeiras e CRB. Era Palmeiras. E assim, Palestra Itália chovendo, a gente com a capa de chuva lá, vendo Palmeiras na Série B, cara. Aquilo lá era. Puta, é raiz, viu? Puta que pariu. Raiz do professor aqui. Também. Eu fui esse também, ano não, assistir você é mais, Portuguesa você é e mais. Pouso Alegre, no Canindé, tinha umas 3 pessoas. Só pra gente encerrar, que tá dando tempo, Barriga, conta a sua história das pizzas. Não, Isso é torcedor de verdade. eu participei ativamente do roubo das pizzas que teve na Portuguesa, porque a Portuguesa estava jogando uma dessas divisões de baixo, eu acho que era o ano que a Portuguesa tinha caído da B para C.
E no fim do jogo, a comissão pedia pizza para os jogadores, eles tendo ganho ou perdido o jogo. E aí um jogo que eles jogaram Afinal, muito mal. eles correram 90 minutos, precisavam comer, né? Eles jogaram muito mal e quando a torcida tava lá fora protestando na porta do vestiário, o entregador de pizza chegou. Chegou E aí a galera teve a ideia do quê? De 50 interceptar. pizza. Não, era um monte de pizza, cara. Era umas pilhas de pizza na moto. E alguém da torcida médico falou: rápido violão, vamos gente." interceptar a pizza. E foram pra cima do moleque. E o moleque entregador da pizza chegou e falou: é R$600. Começaram a pegar dinheiro. Eu já peguei da minha carteira e falei: toma aqui, cara. Roubaram todas as pizzas, eu dei no jornal. Os jogadores ficaram com fome. Mas a gente que comeu. Roubou do time, não do entregador. O entregador, coitado. É a torcida da Portuguesa, não é o Corinthians, não, cara. A gente comprou a pizza e evitou que ela chegasse Pagou ao a seu pizza, destino. Foi uma interceptação Cara, uma de interceptação. mercadoria. Incentivou. Essa história me lembra um meme. Vocês já viram aquele meme do Henrique Dourado no CT do Palmeiras? Que ele vai ver. Que ele tá. Não foi Ah, não, é que ele tá comendo. Ele tá pegando a comida. Não Aí era tem um contrato de comentário graça, assim, tem que pagar o almoço, né? Tá comendo. Aí tem um comentário embaixo assim, fala, porra, mas não era contrato de produtividade, por que ele tá comendo? Tem aquele do Diniz, né? Agora Porra, sem custo. o Fluminense nessa situação e o Diniz almoçando. Aí tá ele almoçando assim. Não, mas a torcida roubou a pizza, comprou a pizza que era pros jogadores, comemos ali fora e os jogadores ficaram sem. E deu mídia isso, cara. Saiu no jornal Sim. no dia seguinte. Os jogadores perderam e ficaram com fome. E tem jogador dando, eu tava com fome, não chegava a pizza. Cara, foi engraçado. E o bom do futebol é isso, cara. E quando você torce pra um time que tá numa situação mais complicada e começa a jogar esses jogos menores com um time menor, é engraçado também, cara. Então, não é tão ruim jogar a Série D como vocês podem pensar, assim, ai, coitado, vai lá esse jogo da Série D. É legal pra caramba, porque os mesmos torcedores estão indo, os velhos que vão sempre lá reclamar. E, cara, é todo mundo ruim. Fica parecendo um jogo meio de várzea, uns gols meio sem querer, mas a paixão continua. Quer dizer, não sei se é paixão, talvez seja amor. Porque paixão é aquilo que você tem quando a coisa está boa. Amor continuou, né? Você continua indo, aconteça o que acontecer, você continua comprando ingresso. E vou falar para vocês, o ingresso da Série D não é barato. O ingresso da Série D é 60, 80 reais por uma qualidade de jogo terrível, cara. Não, Vai vender 10, né? um produto péssimo. Olha lá. Deu no New York Times. Não, mas perdeu pro Oeste de 3-0, cara. A Série A2. A Série A2 do Paulista. Não, mas é que essa era a época que a Portuguesa tava caindo tudo. Tá vendo assim, ó. Caiu da A pra B, da B Sensacional, pra C, da C pra D direto, né? Foi a primeira vez na história que um time caiu da A pra D sem parar Sem em nenhuma. pausas, sem escala, Foi sem A, escala. B, C, D, direto. E era essa época aí. Cara, fizeram bem, tinha que ter pego mesmo. Bom, vamos encerrar então, fazer o contrário então do que começou. Peixe, sua palavra final aí. Não, agradecer aí vocês pela oportunidade de ter esses comentários clubistas aqui nessa noite. Nos próximos não estarei, porque eu vou casar e vou pra lua de mel. Então, velho, Quer dizer, boa você sorte acha, aí nos né? próximos. Depois daquela sua primeira frase. Eu não, vocês deturparam. Se Eu ele falei, tiver aqui semana quem que vem, aqui você não já sabe o que quem aconteceu. aqui não conhece alguém que fez, não tem um amigo, não tem uma coisa, não vale nada de mim, não. Colega de Quem me conhece plantão. sabe que eu sou um cara ético. Vai, Rafa, finaliza aí, puxa o microfone, fala nele. Não, eu só quero ver a cara de vocês quando o Crespo trouxer o tetra da Libertadores esse ano. Meu Deus, ele Vai acabou céu, com isso aí, cara. Ele falou dos Quero ver a três sua jogos cara da- na hora que o dessa. Crespo for pra Série B com o São Tá Paulo. totalmente Não. crespizado. E pior que vão usar Quero que isso me muito cobre. contra ele. A hora que o Crespo tiver sendo demitido em setembro, vão usar muito isso contra Não, mas ele. peraí. Se o São Paulo for rebaixado, Vai falar se o no São Paulo final, for cara. rebaixado, você faz um programa sem camiseta aqui? Não, eu não faço promessas. Não faço por graças a Deus. Se o Ferreirinha fizer 10 gols, Rapadura vem de... Vem sem cueca. Múcio, por O favor. Neto vem aqui no nosso programa de tanguinha. Se o Ferreira fizer 10 gols. Ó, o Neto é uma tá boa ouvindo. proposta, velho. Cara, quero agradecer aí por esse episódio aí, pra gente começar nosso projeto. E, cara, superou muito as expectativas, foi animal ficar conversando aqui com todo mundo. Eu já tô até revendo se no próximo eu já não vou vir. É melhor do que pelo WhatsApp. Não, pô, é isso aí. Acho que esse bate-papo que a gente tinha aí há anos, né, no grupo se tornar uma realidade, já era um sonho antigo nosso e, pô, é sensacional. Tomara que seja
o quórum cada vez seja maior e melhor os papos aí. Eu também queria dizer que eu gostei pra caramba, muito legal bater esse papo com vocês. Faltou algumas coisas que eu queria ter colocado aqui, né? Por exemplo, Rodrigo Fabri seria titular da seleção brasileira hoje e talvez o capitão. Então vai ficar para uma próxima discussão nossa. Você monta a arte bonitinha, a gente põe ali o Rodrigo Fabri Nossa, com a roupa mas do dele do São Real Paulo Madrid. foi uma decepção enorme, o Rodrigo Fabri. Né? contar Que pras isso, novas- velho? A gente vai contar encerra. para as novas gerações quem era o Rodrigo Fabri. Bom, agradeço aí todo mundo que assistiu esse nosso primeiro episódio. É como a gente comentou, né? É um projeto que a gente tem há anos tentando trazer as conversas que a gente tem diariamente sobre futebol, porque realmente é diariamente discussões intermináveis que vocês não fazem a menor ideia. Inclusive, professor André Matheus Torloni, da Lua, você tá fazendo falta aqui, hein? A gente quer você aqui, não quer você mandando mensaginha, quer você vindo aqui trazendo suas teorias. Que o homem não foi pra Lua, que o Rovaldo é maior que o Senna e que sei lá o que do Corinthians, que você é o grande setorista do Corinthians que a gente tem. Muito obrigado para vocês que assistiram. Quem está assistindo, a forma que vocês têm de mais ajudar a gente é dar um like, dar um gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque dessa forma o YouTube ele consegue entregar melhor o que a gente está produzindo e assim a gente consegue manter isso aqui por bastante tempo. Quem não gostou, paciência, assiste o próximo que talvez goste mais. A ideia é essa, a gente trazer sempre conversas dinâmicas, sem nenhuma orientação de roteiro, que é um papo de futebol acaba sendo. Né? Então, muito obrigado por quem assistiu, obrigado para todo mundo aqui que topou. Era um sonho antigo que a gente tinha, a gente brincava até que a gente resolveu ir atrás e fazer acontecer e está acontecendo. Então é isso. Dr. Bola no ar, muito obrigado para vocês e a gente se vê semana que vem. Um grande abraço.